Roraima, um estado de beleza singular e povo acolhedor. Aqui entre rios e montanhas, pulsa uma voz que conecta e transforma. A Rádio Web Nossa Voz. Estamos no ar desde fevereiro de 2021, levando até você uma programação bem diversificada. Uma rádio 100% digital, 24 horas no ar, 7 dias por semana. Nossa grade tem programação para todos os públicos. Aqui tem muito louvor, ensino bíblico, informação, entretenimento e debates sobre temas relevantes da atualidade. Somos uma equipe apaixonada pelo que fazemos, comprometida com a qualidade da informação e com a missão de levar a mensagem de esperança e transformação para todos. A Rádio Web Nossa Voz é a sua voz. Acesse nosso site www.radionossavoz.com.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, Nossa Voz RR. Nosso canal no YouTube é Rádio Nossa Voz RR. Baixe nosso aplicativo e ouça a Rádio Nossa Voz onde você estiver. Rádio Web, a nossa voz. Nosso compromisso é com você. Conhecimento bíblico, música, entretenimento, notícias e oportunidade de voz. Você só encontra aqui na Rádio Nossa Voz. Roraima, um estado de beleza singular e povo acolhedor. Amados amigos e irmãos, ou bom dia, ou boa noite, né? Não sabemos a hora que você vai estar nos assistindo, nos acompanhando, mas eu já quero desde já agradecer. Muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado até aqui. Nós estamos dando início hoje ao nosso ADcast, o nosso encontro de todas as sextas-feiras, às 16 horas, né? Ou eu, ou também nosso irmão Mateus e a irmã Ediele, estamos aqui nas sextas-feiras para termos aqui um momento de compartilhar com vocês um pouco da palavra, né? Um pouco de louvor, de adoração, de teologia, de cultura, né? Temos diversos temas para conversar com vocês e eu quero agradecer. Muito obrigado por estar aqui conosco e eu já quero pedir desde já para você que você esteja curtindo, né? Curta aí, se você tem sido abençoado, compartilhe também com mais pessoas no grupo da sua família, de amigos, do trabalho, o grupo da igreja. Eu também peço a você, não se esqueça de se inscrever, né? Que nós temos o canal do YouTube do Rádio Nossa Voz, onde é transmitido o nosso ADcast. Né? Nós temos também uma programação abençoada, vários programas para você estar nos acompanhando. Então não se esqueça, né, de estar aí seguindo nas redes sociais. Rádio Nossa Voz nós temos no YouTube, tem no Instagram, tem o Facebook, né? E você tem a oportunidade de estar aí recebendo conteúdos abençoados na sua casa, para estar compartilhando com a sua família, né? Então, aproveite aí e compartilhe com mais pessoas. Hoje nós chegamos em nosso 37º ADcast. Já estamos na 3ª temporada, começamos lá com o nosso amigo Lucas Coutinho, que está lá passando frio lá em Curitiba, juntamente da sua esposa, e estamos aqui dando sequência, né? E nós somos muito gratos a Deus por essa porta que o Senhor abriu, para estarmos aqui compartilhando, né, mais sobre Ele, para aprendermos cada vez mais do Senhor. E, meus amigos, o tema de hoje, dessa tarde, é um tema abençoado, né? Nós vamos falar sobre louvor e adoração. Olha só que tema maravilhoso, né? Você que Deus chamou para ser um adorador dele, nós vamos aprender um pouco hoje sobre esse tema. E eu já quero estar aqui apresentando, né, que a nossa mesa está uma benção, né, meu amigo? Eita, uma mesa abençoada. Meus amigos, estamos aqui com o meu amigo Luiz Fernando, né, varão? Esposo da Bárbara. Jesus. Pai do Senhor, pai da Júlia, da Bela. A cantora Júlia Vieira também, né? Glória a Deus. Então, meu amigo Luiz Fernando está aqui, também está aqui liderando, né, o nosso instrumental do Tempo Sede. Amém. Né? Paz do Senhor Jesus a todos, Senhor. Os ouvintes, o pessoal também daqui que compõe a mesa. Para mim é uma honra, uma satisfação também poder fazer parte deste projeto. E vamos, né, bater um papo aqui, né?
à luz da palavra de Deus para esclarecer, né, às vezes tirar algumas dúvidas dos irmãos que estão nos ouvindo. E vamos crescer também, né? Aproveitando aqui os nossos irmãos também. Amém, obrigado. Amém. Glória a Deus. Eita, tem um jovem que eu acho que eu conheço o senhor, né, meu jovem? Nosso amigo Thaleson, esposo da Bia. Quando a gente conheceu, você estava namorando, né, Thaleson? Estava namorando ainda. Estava namorando, quando a gente estava ali no Rosa de Saron, na série. Ei, que tempo maravilhoso. Tempo bom, hein? Eu tenho saudade daqueles ensaios do coral lá, divisão de vozes. Os trabalhos que nós tínhamos. Que tempo maravilhoso, que foi um tempo muito bom, um tempo precioso. E o senhor continua dando glória para Jesus, agora no AD Music. Isso mesmo. Eita, que pessoal, Paz do Senhor, todos aí que estão nos escutando. Pastor Rodrigo, obrigado pelo convite. Pegou ele de surpresa no fim do culto de quarta-feira. Eita, Jesus. Já ele, o nosso pastor Dimas, já não tinha nem como dizer não. Não, já foi. Quando fala que a gente tem que agarrar a oportunidade, o pastor Rodrigo, ele sabe muito bem exercer. Mas obrigado pelo convite, por hoje estarmos aqui falando sobre louvor e adoração. Né? Eu ainda me sinto nada muito preparado para isso, porque quando se fala desse tema, envolve tantos detalhes, né, irmão Rodrigo? É verdade. Mas a nossa experiência com Deus é que vai nos dizer, vai também poder contribuir na vida de outras pessoas, né? Mas o Senhor tem dado graça, e hoje faço parte ali da liderança do AD Music. Estou ali, o Senhor me convocou para isso. Foi Deus que convocou. E, inclusive, o Luiz, a gente já trabalhou bastante junto, né, Luiz? TS, fiz parte do TS também durante uns anos, que é um grupo de louvor que foi muito abençoado também. E hoje o Senhor me separou para esse momento. E estou aqui para contribuir na vida das pessoas e também aprender muito mesmo. Porque hoje eu sei que o tema vai ser bem legal. Muito aprendizado, né, Esther? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Também está aqui conosco a nossa irmã Esther. Quem que é o pastor da senhora, irmã Esther? Então, né? Eita, Jesus. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Para mim, assim como todos, é uma honra estar aqui. Um imenso prazer. E realmente não esperava, também fui pega de surpresa. Após o culto de milagres, eu não pude nem como dizer, não, vou ver com o meu pastor se ele me libera. Teu pastor meu pastor é o pastor Rodrigo. Oh, Jesus. Não teve jeito de fugir, mas... Não teve, mas vai ser uma bênção em nome de Jesus. Estou aqui para aprender, compartilhar experiências, né? E vamos lá. Amém. Né, a irmã Esther, além dela fazer parte do AD Music, também adora o Senhor no instrumental, né, do Nova Geração, no Cinturão Verde 2, é uma benção, né, e nós somos muito gratos a Deus pela sua vida. Né, e agora temos o Dudu, né, o Dudu que é o Eduardo, que é o futuro marido da jovem, Eita, né? Glória. Falei, vamos lá, Dudu, vamos lá que tem que fazer esse casamento antes da gente ir embora, em nome de Jesus. Será que sai esse ano? Acho que sai. Tem que sair, né? Tem que sair. Amém, glória a Deus, muito obrigado, eu agradeço pela presença de todos vocês, com certeza vai ser uma tarde muito abençoada. E eu vou começar aqui com o meu amigo Luiz Fernando. Amém. Meu amigo aí, o varão, esse varão abençoado. Meu amigo, vamos começar assim um pouco, eu gosto de começar lá do início. Como que foi o teu encontro com Jesus, assim? Como é que foi ali? Eu, graças a Deus, né? Alguns já conhecem um pouco o testemunho da minha vida, mas graças a Deus, eu tive a oportunidade de nascer em um lar evangélico. Olha, né? Que bênção. Graças a Deus, eu fui nascido e criado nos caminhos do Senhor Jesus. Glória a Deus. E através da sua misericórdia, né, do Senhor Jesus, e até hoje eu estou nos caminhos dele. Não nem desviei nem para a direita nem para a esquerda. Graças a Deus, o Senhor Jesus continua segurando minhas mãos. Então eu tive esse encontro ali por volta de 7, 8 anos de idade, né? Porque tem um ditado que diz que filho de peixe é peixinho, né? Mas filho de crente não é crentinho. Então, por mais, né, quando a gente acompanha nossos pais para a igreja, faz parte ali da EBD, aluno da Escola Bíblica Dominical, mas nós temos que ter esse encontro com Jesus, né? Testificando, confessando a Ele com a nossa boca, que só Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tive esse encontro com Jesus, né, quando aceitei Jesus de fato, de 7 a 8 anos de idade. Mas graças a Deus, como eu falei anteriormente, né, fui nascido e criado nos caminhos do Senhor Jesus. E louvo a Deus por isso, né, essa honra, esse privilégio que o Senhor tem me dado, né, de nascer numa família que já é evangélica, né. Hoje o meu pai é presbítero, né, minha mãe também lidera um círculo de oração lá no Rio de Janeiro. Rapaz, né, Jardim Alvorada, um beijão aí para minha mãe e para meus pais, né, que se encontram lá no Rio de Janeiro.
E eu vim transferido, né, aqui pra Sim. Boa Vista e estamos aqui, graças a Deus. Tá gostando daqui, né? Que já faz um tempinho já, né? São 8 anos só. Rapaz, Já é Macuxi, já é Macuxi. E Deus tem me dado essa oportunidade, né, de estarmos aqui louvando o Senhor Jesus. E esse foi meu encontro com Jesus, né? Glória a Deus. E tô procurando ele ainda. Todo cada dia, né? É um encontro cada diário, dia né? é constante. É todo dia uma renúncia, né? Todo dia. Glória a Deus. E o senhor, meu amigo Thales, como é que foi? olha, lá em casa eu fui o primeiro da minha casa. Olha, que bênção. Com 12 anos eu me converti. Eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus lá no Santa Cecília. E eu me interessei porque o pessoal já cantava. Eu gosto... já cantava, né? Canto desde os 7, desde os 5, na verdade. E depois, quando eu completei uns 11 anos, eu comecei a frequentar a igreja. E eu olhei aqueles jovens cantando. Eu falei, cara, eu quero muito isso pra mim. Meu pai é cantor profissional, só que ele canta sertanejo. Na época cantava sertanejo, né? E aí a gente cantava com ele nos shows dele. Vem cá, meu filho! E com a cara de cowboy, né? Chapeuzinho, ia cantar. Imagina a cena, né? E aí eu comecei a me desvencilhar disso sozinho. Na verdade, o Espírito Santo já foi me conduzindo, né? Eu falo isso porque não tinha influência na minha casa. Não tinha pessoas. E o meu ciclo de amizade também não tinha pessoas cristãs. Então, eu penso que foi o Senhor que me conduziu. Não tem outra mão. E aí eu comecei a ver aquela galera cantando, todo mundo ali... cantava assim com muita verdade e eu achava aquilo muito impressionante. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu também quero participar. E eu comecei a frequentar a igreja sozinho. Eu comecei os cultos nas terças-feiras, quando era terça, quinta e sábado de manhã pro ciclo de oração, e fazia tudo isso sozinho, até que quando eu completei 12 anos, aí teve a oportunidade e o chamamento, né? Quem quiser se batizar, meu Deus, lá em casa foi quase... Meu pai, não, você é muito novo. Minha mãe, não, mas eu quero muito. É porque eles não eram cristãos ainda, né? Não entendiam, então o processo. Né? Aí eu falava, mas eu quero, pai, eu quero muito. Deixa eu fazer, por favor. Aí meu pai, assim, ele vinha de um lar cristão, né? Onde a minha avó, ela já era da igreja presbiteriana. E aí ela passava alguns ensinamentos, mas meu pai nunca seguiu. Ele foi à igreja, como o Luiz falou, né? Filho de crente não é crentinho. E meu pai, quando criança, frequentava, mas ele, quando cresceu, né? Foi seguir sua vida. E quando a gente veio pra cá, meu pai, eu sou de Rondônia, quando nós viemos pra cá, e aí meu pai começou a trabalhar, a gente não tinha tempo pra ir pra igreja. Então quando eu me mudei pro Santa Cecília, que eu comecei a me interessar. E aí com 12 anos eu pedi, não fui emancipado, né? Mas meu pai, não, pode ir lá. E me vieram pra igreja, fui aqui mesmo também no tempo sede, e eu nunca mais parei. Desde lá, me converti, e aí eu comecei a orar pelos meus pais, e hoje meus pais também são crentes. Meu irmão também. Glória a Deus. Então, meu encontro com Jesus foi assim, foi um encontro na esquina, onde só vai para aquela igreja e vai para lá. Meu Deus, e aí foi. Deus. Desde então, nunca mais eu parei. Graças a Deus. Graças a Deus. E tô até, igual o Luiz falou, tô até hoje buscando e procurando para não perder. Glória a Deus, glória a Deus. E a senhora, nossa mãe Esther? Estamos aqui na bênção. Pastor, eu nasci também num lar cristão, mas eu digo que o meu verdadeiro encontro com Jesus foi assim que eu fui batizada nas águas, no centenário da Assembleia de Deus. E foi lá na Praça do Garimpeiro. Eita, eu lembro disso. Eu fui batizada ali naquele dia, nas águas. E eu digo que ali mesmo foi onde o Senhor me encontrou. E até hoje a gente está aí também, buscando não perder, né, essa essência. Apesar de ser muito difícil, né, lutas constantes, o inimigo vem para tentar nos fazer parar. Mas nós estamos buscando, né, a presença de Deus a cada dia e continuar a somar em ministérios, no louvor, e é tudo para a glória dele. E essas lutas constantes, né, que a Esther falou, eu vejo que tudo isso é uma preparação, né? A gente vai falar um pouco sobre Davi hoje, né? E ele ali na sua juventude, talvez na sua infância ali, vinha o urso, vinha ali o leão, né? E Deus, se Deus quisesse, não vou deixar, mas Deus deixava. Por quê? Porque mais pra frente tinha um Golias, né? Que ele ia ter que precisar de coragem, né? Para aquele momento. Então, assim, tudo isso eu vejo que é uma preparação de Deus. Né? Deus, ele é um processo. Né? Eu vejo que Deus vai forjando em nós um adorador. Né? E ele não nos priva. De nada. Né? Ele deixa a gente passar. A gente não passa sozinho, né? Ele não deixa a gente passar sozinho, mas ele não priva a gente de passar. E tudo isso é o caráter do adorador que ele está formando em nós, né? E aí nessa parte também eu gostaria agora de também passar para a parte da música.
E uma Esther, com quanto tempo assim que a senhora viu assim, não, esse é meu chamado, né, para música, para adoração, assim, com quantos anos assim que começou a surgir esse desejo por participar ali do instrumental, da adoração ao Senhor? Conta pra gente, Esther. Conta pra gente. Pastor, eu comecei a cantar na igreja, eu tinha 3 anos de idade. Nossa. Comecei muito cedo mesmo. E minha mãe conta que eu ouvia, né? E eu tinha essa facilidade de ouvir e aprender as músicas. E eu comecei a cantar na igreja com 3 anos. Lá no Surumum, na comunidade do Surumum. Meu Deus. Bem pequenininha, naquela igrejinha. E aí nos mudamos para Pacaraima. E com 7 anos eu entrei no projeto da Orquestra Sinfônica. E aprendi violino, mas antes eu já cantava na igreja, né? Aí comecei a tocar violino e tocava na orquestra. E acho que com 12, 13 anos mais ou menos, eu fui pro trompete. E era o meu sonho tocar trompete, mas a minha professora não me liberava. Ela queria te parar. Ela queria me parar. E aí comecei a tocar trompete. Mas eu entendi mesmo que o meu chamado era para cantar, né? Para cantar. E aí depois vim para Boa Vista. E depois de um tempo o Eliabe me convidou para ser vocalista na Fruto dos Lábios. E que foi um tempo muito precioso de Deus. Foi lá que eu conheci o Luiz também. Glória a Deus. Foi um tempo muito precioso. Agradeço muito a eles. Eu aprendi muito, muito, muito. Tanto na parte de técnica quanto espiritual. Foi maravilhoso. E aí eu saí da Fruto dos Lábios. Entendi que foi o tempo de Deus. Já era o tempo de Deus. E o Eliabe falou que ia ter audição, né? Da The Music. E ele disse que era para eu participar. Nada de pressão, né? Nada de pressão, graças a Deus. E aí, mas eu não queria. Não queria, eu ouvi uma resistência. E até hoje tu não quer, eu já percebi. Repreendido. E aí não queria, ouvir uma resistência bem forte da minha parte, né? Me inscrevi nos últimos segundos para acabar a inscrição. E ainda fiquei com aquele negócio no meu coração e não quero, e relutando mesmo contra a vontade de Deus. Estava bem birrenta. Oh, Jesus. Tava bem rebelde mesmo. E aí, quando chegou um dia antes da audição, eu ainda estava assim, não querendo. E eu decidi mesmo que eu ia de manhã, no domingo de manhã cedo. E também bem desacreditada, achando que eu não ia passar mesmo, achando bem inferiorzinha, né? Oh, Jesus. Mas, para glória de Deus, eu passei. E eu sei que Deus ele tem um propósito em tudo, né? Sim. Eu até falei pro pastor Rodrigo, né? Quando eu tinha passado, eu falei, pastor, eu não tô acreditando que eu passei. Eu quero saber quem foi que comprou. Ofertou, né? Quem foi que comprou a minha vaga? E aí o pastor Rodrigo falou que quem tinha comprado a minha vaga foi o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário. Ele só fala coisa da Bíblia, né? Graças a Deus. Comprou com sangue. Comprou com sangue. Foi o sangue de Cristo que me comprou. E nós estamos aqui hoje, né? E para mim tem sido um tempo maravilhoso. Eu tenho aprendido muito, 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 muito na minha vida pessoal, espiritual e da parte técnica, né? E quero continuar e não abro mão. Já durante esse tempo, né? Tem sido bem desafiador. Não vou dizer que o tempo todo é só coisa bonitinha, a gente cantando ali. Não, por trás tem sido muita, muita, muita luta. Mas eu tenho falado para Deus que eu posso abrir mão de tudo, mas do meu chamado Glória a Deus. eu não abro mão. Eu não abro mão daquilo que o Senhor me entregou para fazer. E eu quero continuar nesse mesmo espírito, quero continuar nessa mesma vontade de servir a Deus e de aprender, né? De sempre ter esse coração humilde, estar sempre procurando diminuir e permitir que o Senhor cresça em mim. E é isso. Amém. Meu Glória a Deus. Que Coisa forte. maravilhosa. Meu Deus. E o senhor, irmão Thales, como é que foi o seu primeiro encontro, assim? Eu lembro que quando eu tinha uns 4 anos, meu pai já me influenciava, né? Mas eu sempre despertei por um lado diferente. Eu nunca gostei muito do estilo que ele cantava. Mas o pai, né, geralmente quer que você siga aquilo que
ele tá fazendo. Sim. E lá em casa, meu pai tem muitas habilidades. Mas na minha percepção, o melhor deles é o que ele faz, ele é cantar, ele canta. Então, quando eu tinha uns 4 a 5 anos, eu já comecei ali a andar, né, no mundo da música. Como eu falei pra vocês no começo da fala, meu pai fazia uns shows aqui, ele queria que eu cantasse, eu cantava lá, mas eu não cantava música sertaneja. Cantava músicas internacionais, desde criança, meu pai me põe pra frente, né? Canta lá aquele música inglesa que tu gosta. Sabe que quando ele pega um troféu e fica expondo pra todo mundo? Ele era assim comigo. Até que um dia eu falei, pai, eu não quero ser sertanejo. Aí ele, meu filho, tudo bem. Enfim. E aí foi quando eu conheci a igreja, né? Pulando já alguns anos. E aí eu soube que, pra mim, naquele instante, eu lembro até hoje do momento, a igreja era no reboco, as lâmpadas eram aquele varal de lâmpada amarela, que ficava no meio, assim, da igreja, e os jovens cantando. E a música era aquela... Santo, Santo, eu irei cantar. Nossa, aquilo pra mim é muito vivo. Até hoje, quando eu fecho o olho, eu lembro exatamente daquela música, eu lembro daquele momento, e o Senhor me mostra, naquele instante, que ali era o meu lugar. E aí comecei a entrar na igreja, comecei a frequentar, e desde o dia que eu fui batizado também, aqui na sede, eu entendi que houve uma divisão na minha vida. Houve ali... Passou-se o tempo que eu não estava na igreja, né, ou que eu estava com minha família, e dali em diante começava uma nova trajetória. Sim. E desde então, eu nunca mais parei. Nunca consegui aprender instrumento. Nunca tive paciência para instrumento. Meu pai uma vez tentou me ensinar, eu falei, pai, não é o seu chamado, tá? Deixa eu seguir minha vida sem instrumento. E aí eu não conseguia, apesar de o Senhor ter me dado várias habilidades, que é só o Senhor para fazer isso, porque nós não temos, nós não somos merecedores. Sim. Eu sempre falo que o que eu possuo aqui, o que eu tenho aqui de ouvido, nada disso é para mim. No dia que o Senhor quiser tirar, Ele vai tirar. Sim. Porque eu entendo que as ferramentas que o Senhor nos entrega é para vencer as dificuldades e para nos forjar como adorador, mas que ainda não pertence a mim. Eu posso fazer uso dela, eu posso usar como habilidade, mas ainda não pertence a mim. Então eu sempre falo isso para o Senhor, Senhor, no dia que o Senhor quiser tirar, o Senhor vai tirar. E eu sei que não haverá nada que vai impedir o Senhor de fazer isso. Porque no dia que eu passar do limite e achar que eu posso fazer por eu fazer, já me perdi, já estou muito longe das tuas promessas. Então o Senhor pode tirar com certeza. E eu sempre converso com o Senhor, né? Geralmente, depois que eu comecei a cantar, eu nunca mais parei. E eu fui usando isso, fui estudando bastante, estudei muito para poder ajudar as pessoas. Eu tenho uma gana de ajudar as pessoas, eu não sei. Eu falo assim, não vou ajudar. Poxa, irmão, não sei o quê. Não quero não, tô cansado. Mas depois, no fim do dia, eu falo, irmão, e é isso? Como é que eu posso fazer? Acabo voltando, né? E um dia eu tava indo pra igreja, eu tava muito transtornado, e a igreja sempre ia a pé da minha casa pra congregação, e eu tava muito rouco, muito rouco. Eu falava, Senhor, eu quero muito cantar pra Ti hoje. Vamos fazer o seguinte, olha a audácia. Bora fazer o seguinte, quando for pra me usar, se o Senhor quiser me usar pra poder ajudar alguém, ou sei lá, pra qualquer coisa que o Senhor precise, do meu instrumento que o Senhor me deu, me capacita naquela hora. Nem que depois eu pare e fico sem voz. E desde então o Senhor tem feito isso. Meu Deus. Nunca mais eu esqueci. Aí quando eu tô muito doente, eu não consigo mesmo, bem debilitado, eu fico em casa. Mas quando eu tô na igreja, mesmo ruim, e quando eu tenho a oportunidade de cantar, o Senhor, Ele faz alguma coisa aqui, eu consigo cantar, depois eu paro. É um mistério, que é só Ele e eu que entendemos, porque eu lembro do dia que eu estava andando à noite, indo pro culto pedindo que o Senhor fizesse isso. Por mais que eu não tivesse ali naquele momento preparado fisicamente, espiritualmente, mas que se fosse para ser usado, e se fosse somente eu que estivesse num lugar, que Ele me utilizasse. Nem que seja a última opção, mas que ainda assim Ele me utilizasse. Então, desde então, pastor Rodrigo, eu nunca mais parei. Sempre estudei, entendi o valor do estudo, que é muito importante, né? Porque o Senhor, Ele nos dá a ferramenta, mas nós precisamos moldar também. Nós precisamos entregar o nosso melhor para o Senhor. Tem muita gente que canta e toca que acha que não precisa estudar porque Deus deu um dom para eles. Mas acho que essa pessoa tem que se achegar mais a Deus para entender qual é o propósito, para entender qual é a missão. E não há nada que a gente não possa fazer melhor para o Senhor. Então, tudo que eu tiver de ferramenta para utilizar para Deus, eu tenho que me preparar, né? Para quem vai pregar, que tem que estudar a palavra, que tem facilidade de memória, ok, isso é muito legal. Mas mesmo assim, ainda tem que ter o estudo. E graças a Deus eu tive muitas oportunidades nesse mundo da música, de poder conhecer pessoas, de poder entender a vida de pessoas que também estão no altar.
quem olha a gente cantando, quem olha a gente tocando, a gente até falou uma coisa interessante, não sabe do processo. Eu acho engraçado que quando começou o projeto do AD Music, e aí eu tô aqui pra falar do AD Music também, eu lembro que algumas pessoas, até hoje, algumas pessoas não falam mais comigo, não falam com a gente, porque acham que a gente mudou tudo, que foi tudo da nossa cabeça, porque o homem se intrometeu e acabou mudando, quando na verdade o pastor Isaac lá nos Estados Unidos, do nada ele me ligando pra mim, pro Eliabe, falando, ó, Deus me deu uma visão e eu quero que a gente consiga fazer isso na igreja, eu preciso de vocês dois. Eu falei, pastor, eu nem quero. Com preguiça já, nem queria fazer. Toda vez que chama alguma coisa, eu não quero fazer. Rebelde. E aí o Senhor foi tratando, foi moldando, e aí ele começou a arder naquele projeto no nosso coração, porque eu penso assim, pastor Rodrigo, que quando o Senhor fala com o Senhor e comigo, é porque é de Deus. Se ele fala só com o Senhor, mas nós não estamos no mesmo propósito, não há uma liga, não é de Deus esse propósito. Não é de Deus que nós estejamos com o Senhor nisso. Mas quando o pastor Isaac lá dos Estados Unidos foi falando que estava vivendo, ele queria fazer isso aqui na igreja, e ele falando do processo, e eu falava pra Bia, minha esposa, né? Falava, amor, eu vou ajudar aqui, mas eu não quero participar disso, não. Eu tô na sede, eu tô lá com o pessoal, eu tô ajudando o ITS, na época eu tava com os do ITS. Não, e já tem muita carga lá, que lá não é fácil também. A gente precisa ter muita, sabe? Eu vou fazer aqui o que eu posso fazer e ajudar. E aí quando começou o processo, aí o pastor falava, ó, mas eu preciso de vocês dois aqui. E eu falava, amém, pastor. Mas tipo, aquele amém já indo embora. Aí eu falei, não vou fazer. Quando chegou o dia da audição, que eu vi inclusive a Esté, eu não conhecia a Esté, conhecia a Esté naquele dia, cantando, eu já conhecia Mas ela. eu já era fã dele, tá? Mas eu não gostava dela, tô brincando. Não, tô brincando, eu não conhecia a Esté. E aí ela cantou Prioridade, não foi, Esté? Que eu nunca vi alguém cantar Prioridade, porque eu não sou muito fã dessa canção, mas quando eu vi a Esté cantando, eu tava lá fora, inclusive, olhando pelas frechas da janela, falei, meu Deus, essa menina, ela é diferente. Eu até falava acho que tava o Vitor do meu lado. Enfim, são várias oportunidades. Quando eu entrei no TS, foi em 2018, 2019. A Priscila me convida aqui, né? Pra, Thales, olha, o Ardeni foi embora e a gente precisa de uma voz aguda, né? Falei, poxa, Priscila, é mesmo? Eu tinha muito receio, porque eu tinha muito medo de entrar no TS, porque o pessoal era um pouco mais já evoluído, tinha uma certa idade, um compromisso diferenciado. E eu falava, será que eu sou capaz de estar com eles? Porque pode ser que o meu jeito não agrade a eles. E pode ser que eu atrapalhe a obra, eu não quero. E aí, deu certo, entrei, fiquei aquele meu, sabe, um pouco receoso de poder me movimentar lá dentro. Até que foi tudo dando... Deus foi trabalhando, e lá eu fui muito abençoado. E quando eu entrei lá, eu lembro que falava assim, a Priscila falava, o Dagmar falava disso, que lá o ITS, quem entra lá é muito abençoado. E eu agarrei aquilo. Eu falei, cara, tá bom, então beleza. Na época eu tava conhecendo a Bia ainda, eu nem conhecia direito ela. E aí, muitas oportunidades que a gente teve ali dentro, muitos momentos maravilhosos que o Senhor, ele proporcionou pra gente, sabe? Eu lembro quando o Luiz chegou aqui também, mas a Bárbara fizeram parte primeiro do coral, né, Luiz? Depois que entraram pro ITS, e foi uma construção, sabe? E ali, claro que ali a gente teve a gente vivenciou tantas coisas boas como algumas coisas ruins também, mas para forjar o nosso caráter. Quando a gente tá dentro de um ministério de louvor, a gente pensa que é tudo muito perfeito, né? Tudo muito lindo, e não sabe o que a gente enfrenta, né, Luiz, ali dentro, né? Não sabe quais são as nossas lutas, porque desvencilhar a sua vida pessoal para a vida espiritual não é fácil. Você tá em casa às vezes com a sua esposa, com seus filhos, ou a mesa só com a sua esposa, ou seu marido, há uma desavença ali, você tá indo para um ensaio, por exemplo, ou tá indo para um culto. Mas você tem que entregar o que você ensaiou. Mas quando for assim, eu prefiro não ir. Aí que tá, sabe, eu acho que é aí que você precisa ser mais forte. Não é a sua vida que tá ali em jogo, é as pessoas que estão te ouvindo. E o que você vai entregar para elas? Então foram vários processos ali dentro do ITS que eu participei. Acho que foi o instrumental que eu mais participei depois do Santa Cecília, e que eu tive muitas experiências ali dentro. E hoje o Senhor continua usando os meninos aqui, são uma bênção, de verdade. Eu posso testemunhar por eles. E desde então, pastor Rodrigo, eu nunca mais parei. O Senhor, ele tem me colocado em lugares que eu nunca pensei, e hoje recebo muitas promessas do Senhor falando que eu irei para outros lugares. Às vezes eu fico meio incrédulo, eu falo, será? Eu tô na beira dos 30, será que o Senhor ainda me usa com 30 anos? Eu na minha cabeça pequena, né? Minha imaginação besta. E eu falo pra Bia também sobre isso. Mas eu acho que em todo o processo, o Senhor nunca desamparou.
Ele, quando no momento mais difícil da minha vida, que foi 2018, foi um poço sem fim pra mim. Aí eu falei, rapaz, é hoje que eu morro aqui. Aqui eu vou morrer. Mas através do louvor, o Senhor me deu força e eu consegui voltar. Então hoje, para estar aqui conversando sobre isso, rindo bastante, a gente passa por umas coisas que não dá para explicar. Sim. Alguns passam até pior do que nós, mas a gente sabe a carga que nós levamos, né? Sim. Então, enfim, para não ficar longe aí, alongo a conversa, mas é porque é legal falar sobre essas coisas, né? Enfim, é isso. Amém. E o senhor, meu amigo Luiz? Como é que foi o primeiro encontro aí com a música, com o instrumento? Como eu falei, né, anteriormente, eu fui, graças a Deus, tive esse privilégio de ser nascido e criado nos caminhos do Senhor Jesus. E meu primeiro contato com a música também, né, foi na igreja, né? Assistindo os irmãos lá que cantam, tocam. E o Senhor Jesus, ele já, né, sempre eu vejo essas criancinhas que às vezes na igreja, acaba o culto e já sai correndo lá pra bateria. Aí eu eu falei, poxa, deixa os garotos tocar aí. Porque isso ali já é um trabalhar de Deus, né? É um trabalhar de Deus. E aconteceu isso comigo. Desde criancinha eu ficava vendo, né, o pessoal tocando a bateria, chamava minha atenção ali. E eu cheguei em casa, aí eu montei, né, peguei uns vasilhames lá da minha mãe, peguei lata de cera vazia, que antigamente, lá por 90 e pouco, era chão vermelhão, né? Quase quem tinha cerâmica era quase milionário. Então lá em casa era chão vermelhão, a minha mãe comprava, né, aquelas latas de cera vermelha para encerar e tal. E eu pegava aquilo, né, fazia as peças da bateria. Fazia as peças, aí começava a tocar ali. Baterista. Falei, vou tocar bateria. E começava, né, escutando os corinhos, meu irmão cantava, às vezes minhas primas. A gente brincava de fazer um culto, né? Aí tocava. Aí minha tia, ela até faleceu já também. Minha tia Jurema, ela, ele leva jeito, esse menino leva jeito, não sei o quê. Só que essa minha bateria improvisada, ela não tinha um bumbo, né? Não tinha um pedal do bumbo. Aí quando eu ia tocar na igreja, eu sei, isso aqui. Aí ele não sabia tocar o bumbo. Aí teve o irmão Abraão, né? Que é um baterista também, tocava muito. Aí ele falou, não, rapaz, aqui, ó, vou te ensinar. Rapaz, assim, né, que eu tinha, eu acho que 10, 11 anos de idade. Sim. Aí ele começou a me ensinar, rapaz, aqui, ó, café com pão. Pum, pum, café com pão. Eu só lembrava disso. Aí comecei a tocar assim. Aí teve um culto que não foi ninguém. Eu falei, vou pegar essa bateria. Aí peguei a bateria. Aí peguei a bateria. Aí meu avô era pastor da igreja, né? Meu avô, ele faleceu também, o pastor Mário. Aí beleza, ele me viu tocando lá. Aí falou lá porque a Assembleia de Deus onde eu era bastante rígida mesmo. Aquela que o pessoal fala que é roxo. Aí ele falou, eu não quero o pessoal tocando aqui que não é batizado não, né, nas águas, não era batizado nas águas. Eu não quero saber se é meu familiar, se é meu parente, pode ser até meu neto. Bem direta. Bem direta. Eu falei, mas, né, como o irmão Thales falou, nossa irmã Esté também falou, isso é tudo um processo, né? É um processo. Que a gente tem que respeitar e, graças a Deus, aquilo, né, naquele momento me deixou um pouco triste. Mas eu falei, não, tá certo, né? A regra da igreja, não pode tocar. Mas só que Deus foi trabalhando, né, no meu coração e no coração do meu avô também, que teve uma festa, um culto infantil lá na igreja. O pessoal falou, não, eu quero que você que toca, que você é criança, você que vai tocar. E conversaram com o pastor, aí abriram a exceção. Opa, eu falei, glória a Deus. Então já ficou 1 a 1 ali pra mim. Aí eu comecei tocando bateria na igreja, né, desde criança, dos 11, 12 anos, aí comecei efetivamente tocando, aí me batizei nas águas, mas só que às vezes o pessoal faltava, né? O pessoal da harmonia, não ia guitarra, não ia violonista, aí só ficava lá no ritmo. Eu falei, poxa, isso aqui não tá ficando muito legal não, eu vou ter que aprender um instrumento de harmonia. Aí o meu pai, ele toca violão, né? Meu pai toca violão ali, o básico. Ele falou, não, agora as músicas estão muito complicadas, deixou meio de lado, mas meu pai toca. Um abração aí pro meu pai Luiz, ele toca violão, então ele foi me passando algumas coisas no violão. Aí ele me passando algumas coisas no violão, eu falei, poxa, eu vou tocar violão na igreja. Aí comecei a aprender o violão, né, tocar bateria e passei pro violão. Aí tinha um colega lá na escola que ele comprou na época um álbum do Almir Shediac, né, um compositor aí, um arranjador muito excelente, depois os irmãos podem pesquisar, e ele me emprestou. Só que na época... Almir Shediac. Só que eu não tinha dinheiro, né, pra fazer a xerox e tal, né, fazer fotocópia. Aí eu falei, poxa, eu vou copiar esse livro todinho aqui, cara. Ele falou, que isso, cara? Eu falei, não, quanto que tu pode deixar comigo? Ele, cara,
eu posso deixar contigo aí no máximo um mês, pô. Falei, um mês? Ih, 20 dias eu já vou copiar isso tudo aqui. Caraca, eu copiei todo o livro na mão, no caderno. Eu acho que eu tenho até esse caderno, até hoje, eu acho que eu tenho esse caderno. Depois eu vou procurar e vou postar. Aí copiei, aí comecei a pegar aqueles acordes, né, dissonante, consonante ali, uns acordes com tétrade, mais difíceis, né. Aí comecei a tocar violão na igreja, beleza, foi aprimorando, dando as notas fora aqui, outra dentro, e foi aprimorando. Aí meu pai na época comprou um violão pra mim, né, de segunda mão, e comprou um teclado pro meu irmão, né, de 4/8. Aí meu irmão, vou aprender teclado, só que meu irmão botava só as musiquinhas ali, aquelas musiquinhas que vem no demo ali, né, pra tocar sozinho. Aí eu falei, pô, eu vou aprender teclado. Aí eu fazia as notas no violão, né, um dó maior, por exemplo, falei, pô, tô apertando o que aqui? Aí eu olhava as cordas, pô, tô apertando o dó, o mi, o sol. Aí botava o dedo no dó e o mi, o sol todo errado, mas eu falei, pô, o acorde de dó é esse aqui no teclado. Aí fui transportando do violão pro teclado. Aí tocava uma música no violão, falei, pô, vou ver se eu consigo tocar no teclado. Aí comecei assim no teclado. Aí depois disso, teve um irmão lá na igreja, o irmão Roberto, que comprou um teclado. Aí eu comecei a tocar teclado na igreja, né? Comecei na bateria, depois passei pro violão e já peguei o teclado. Aí comecei a tocar o teclado na igreja. Aí fiz um período de aula de música também, lá no Rio de Janeiro. Aí a gente vai, igual o irmão Thales aqui falou, a gente tem que aproveitar a oportunidade e também o conhecimento, né? Se a pessoa ela quer ser um ministro de louvor, um músico, ou seja, quer ser um pregador, ela tem que se aprofundar na palavra, né? No nosso caso aqui tem que se aperfeiçoar nas técnicas musicais, estudando. Aí eu comecei a estudar, eu falei, poxa, eu vou tocar teclado, mas hoje em dia, eu falo até lá com a Júlia, minha filha, ela quer cantar, né? Tá cantando, tá na aula de música. Hoje em dia eu acho que o acesso tá muito mais fácil, porque tem a questão da internet, né? O pessoal joga qualquer coisa, vídeo aula não sei o que, o YouTube sempre... Várias formas de aprender também. Várias formas de aprender. Antigamente, poxa, eu sou... Tem que copiar o livro na mão. Eu nasci em 85, eu já tô com 39 anos de idade. Meu Deus. As coisas eram mais difíceis de ter acesso, porque lá em casa também nem tinha internet. Né? Minha família humilde, pobre, não tinha nem internet. E a gente, né, vai dando um jeitinho ali, outra ali, e o Senhor Jesus nos vai dando essa orientação, né, para estudarmos a cada dia mais. E eu comecei, né, como eu falei, tocar bateria, foi meu primeiro instrumento, aí fui pro violão, aí o teclado. E no teclado eu tô desenvolvendo ainda, não sei nada. Sabe sim, não sei nada, tô aprendendo. Sabe, né, a cada dia mais a gente vai aprendendo as coisas novas, né, pedindo a Deus também para nos dar esse entendimento, né, de fazer a obra dele, né? Nossos irmãos já têm falado, é desafiador, realmente é desafiador, porque nós temos a nossa família, né? Aí temos as expressões também, né, no mundo secular. Já me convidaram também para tocar. Eu quero deixar aqui bem claro que eu nunca toquei, nem quero tocar nunca toquei em banda secular. Já me chamaram. Eu falei, poxa, meu irmão, só toco gospel. Eu falei, mais claro, eu só toco na igreja. Só toco música evangélica. Então, o meu dom, né, eu sei que realmente foi o Senhor Jesus que me deu, né, desde criança ele tem me separado, porque eu já pensei também, né, na vida adulta ali, quando a gente começa, né, a completar os 18 anos, aí vai servir o quartel, aí, poxa, começa a despertar, poxa, eu tenho que estudar, né, o que eu vou ser, né? Aí eu pensei em parar, eu falei, poxa, eu vou deixar esse negócio de músico de lado, eu vou caçar outro rumo aqui, porque isso aqui eu acho que não dá futuro, não. Mas ele, né, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele sonda, né, nossos pensamentos, sonda nossos corações. E eu lembro que eu estava numa igreja lá em Resende, né, a qual eu estava visitando, e o pastor da igreja nem me conhecia, eu estava visitando, o pastor da igreja nem me conhecia, eu era solteiro na época. Aí ele falou assim, você mesmo aí, ô jovem, você. Ainda eu olhei para trás, ele, não, você mesmo que olhou para trás, falou, vem cá, rapaz, toca o teclado aqui. Eu falei, eu, pastor? Vem cá, rapaz, deixa Deus te usar, toca o teclado aqui. Aí só entende, né? Quem realmente ali tá, poxa, como é que o pastor, quem falou pra ele? Ninguém me conhecia ali, poxa. Meu Deus. Ninguém me conhecia ali. Eu nem morava ali, eu morava na época lá em Alchim, Nova Iguaçu, né? E ninguém me conhecia ali, eu estava em missão. Isso foi no ano de 2006. Eu estava na missão Membeca, uma operação que tem da artilharia, lá na Academia Militar das Agulhas Negras. E a parte da noite ali eu falei, vou na igreja, vou caçar uma igreja aqui, né? Vou na igreja. Aí fui na igreja, o irmão, né, o pastor da igreja, me chama assim, fala assim. Aí eu entendi, eu falei, poxa, realmente, eu não posso largar isso. Por mais que esteja desafiador, por mais que às vezes a gente pensa em parar, vou desistir. Essa realmente
essa questão que aconteceu comigo, eu tenho uma plena certeza que eu não posso olhar para trás, eu não posso desistir, que o Senhor Jesus realmente está comigo nesse chamado e requer de mim, né? Requer força, porque a palavra de Deus também diz que o reino dos céus é conquistado à força. A força. É. Então, é igual o reino também aqui ministerial da música. É a força. É a força, porque às vezes a gente não agrada o homem, né? Uhum. Mas nós temos que fazer de tudo para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes uma decisão nossa, né, precipitada, vou chutar o balde, né? Desculpa o termo aqui, vou largar tudo para lá. Poxa, será que o Espírito Santo de Deus vai ficar alegre com essa tua situação? Mas Deus, eu estou passando por isso. Mas é assim mesmo. A palavra de Deus diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Né? Então, quando a gente busca esse ânimo, é realmente aqui, ó, na palavra, né? Buscando ao Senhor Jesus, buscando o Espírito Santo. Eu também, aproveitando a oportunidade aqui, eu fui batizado no Espírito Santo aqui, na igreja sede. Né? Eu estava buscando ao Senhor Jesus. Falei, poxa, Deus, me batiza com o Espírito Santo. Né? Aí, eu vim numa vigília do Grupo dos Senhores, quando o nosso evangelista Tobias, né, estava dirigente, aí marcou uma vigília do Grupo dos Senhores e eu vim. Aí eu sei que acho que foi no ano 2021. Aí eu vim no culto da vigília, aquela vigília, uma maravilha, mas falei, pô, e aí, cadê o fogo? Me queima aí, Deus. Sim, eu tava. Aí acabando, eu tava. Aí acabando a vigília, o pastor, né, o Manuel me chamou pra orar. Irmão Luiz, vem cá fazer. Olha lá. A oração aqui final. Aí, poxa, eu fui orar, Deus me queimou com fogo. Quer ser queimado? Então, né, o tempo realmente é de Deus. O tempo é de Deus e a gente tem que realmente colocar, né, o nosso dom, como já foi falado aqui, o nosso talento que Deus nos entregou, nós temos que zelar. Zelar, né? Zelar como assim? Zelar estudando, aperfeiçoando, buscando o Senhor Jesus. E aí, o Senhor quer isso para minha vida? Para podermos estar, né, entregando, como o irmão Tades falou, não só para as pessoas que estão na expectativa de nos ouvir, mas também para o Espírito Santo, primeiramente para o Espírito Santo de Deus, para ver se realmente esse louvor está sendo recebido como cheiro suave, né? Ou na forma de cantar, ou na forma de tocar, porque nós somos instrumentos de Deus. Né? O teclado ali, já foi até falado isso, se eu não me engano, foi para o pastor Stefano, num workshop que teve aqui. Nós, através, né, do Espírito Santo de Deus, nós damos vida àquela coisa que não tem vida. Sim. O teclado sozinho, ele é morto. Ele é morto. Mas o Senhor Jesus, né, o Espírito Santo de Deus que habita na nossa vida, no nosso coração, no nosso ser, nós, através, né, de um instrumento tocando outro inanimado, nós vamos tornar ele ali vida. Sim. Vamos dar ânimo, vamos dar vida através do Espírito Santo de Deus. Então, minha carreira musical, vamos dizer assim, né, minha vida, musicalmente falando, começou realmente desde criança na bateria e ainda está caminhando ainda, até quando Jesus quiser. Glória a Deus, glória a Deus. Até eu quero passar aqui já para um texto da palavra de Deus, falando sobre essa parte da preparação musical, né? Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, o versículo 17 e o versículo 18. 1 Samuel 16, 17 e 18. Até eu li esse texto aqui com o pastor de Rimas e a missionária Débora, quando estiver aqui. Eu vou falar novamente sobre esse texto com vocês também, que fala assim, ó. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Nós vemos aqui que, né, Saul ele desobedece a Deus e Deus ali permitiu que um espírito mau viesse sobre o Saul e ele ficava atormentado. E agora em todo o reino de Israel eles procuraram um homem. Não. Quem que é o adorador? Quem que é o que sabe tocar bem? Né? Porque eles entendiam que uma pessoa com unção, aquela unção ia quebrar aquele jugo que estava sobre o rei Saul. E aí falaram, olha, tem um jovem aí, tem o Davi, ele sabe tocar bem, ele é homem forte, homem valente, homem de guerra, é sisudo em palavra, e Deus é com ele. Então assim, nós vemos que Davi ele tinha toda uma preparação. Né? Uma preparação física, uma preparação emocional, uma preparação espiritual e também a preparação musical, porque técnica. Ele tocava bem, a preparação técnica.
E eu quero ver de vocês aí. É importante essa preparação? Muito importante. Eu lembro que o Luiz falou agora do workshop e o pastor Stefano falou justamente sobre isso. Uma pessoa, ele citou inclusive esse versículo aqui, alguém que toque bem. Toca bem, sabe? Porque, bem. digamos, no nosso ministério, e eu vou até falar uma coisa que o Luiz estava falando, que como é desafiador, porque o universo musical da igreja é muito competitivo. Então sempre tem alguém querendo tomar o seu lugar, sempre tem alguém achando que você ou aquela pessoa não merece estar ali, porque ela precisa estar. Meu Deus. Apenas por cantar notas afinadas, apenas por tocar acordes bonitos. Status, né? Status, isso. E quem é chamado para esse lugar não tem esse espírito. Geralmente pessoas que não têm o chamado, mas querem estar lá. Um lugar de destaque. E o pastor Stefano falava assim, ele estava falando no workshop, você acha que você canta bem? Aí todo mundo ficou calado. É aquela falsa modéstia, né? Se você canta bem, pode falar que você canta bem, isso não é orgulho, não. Mas e você acha que você toca bem? Aí ficava. O pessoal calado, né? Aí ele falou desse versículo, né? Que ele foi bem enfático aqui. Que precisava de alguém que tocasse bem. Tocasse bem. Aí quando eu leio isso, escuto isso, eu entendo, naquele dia que o pastor falou, eu comecei a tirar algumas coisas dos meus olhos por justamente estarmos tão ali vulneráveis a essas pessoas, acusadoras, né? Porque se eu, Thales, eu falo que canto bem, eu falo, não, eu canto bem. Nossa, o irmão Thales fala que canta bem, meu Deus, tá se achando de soberbo? Olha o orgulho. A Esther falou que ela canta bem, a Esther falou que então, a Nisha, ela tá falando que ela é a melhor cantora da cidade. Oh, meu Deus. O Luiz, meu Deus, faz aqueles acordes assim, sei lá, malucos, e se ele falar que toca bem, e eu entendi que o Senhor nos dá isso. Precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos entrega. Por muitas vezes eu andei e falava assim, parabéns, Thales, hoje foi uma benção, uma voz maravilhosa. Fala, não, que isso? Sou nada. Isso que sabe? E um dia o Senhor falou assim, olha, por que tu despreza, por que tu menospreza aquilo que eu te dou? O Senhor falou comigo. Eu falei, meu Deus, eu fiquei com tanta vergonha que eu fui pra casa e chorei. Falei, não, peraí, o que eu preciso falar? Qual é a resposta? A glória é pro Senhor. Obrigado, meus irmãos, mas a glória é pro Senhor. Mas quando alguém fala assim, poxa, Luiz, toca muito, Luiz. Porque o Luiz toca muito, tá? Isso é verdade. Olha aí, ó, toca nada. Entende? E é nesse processo, porque nós fomos criados essa cultura de que nós não podemos... O elogio que é perigoso quando você não recebe ele de forma correta, eu penso. Tá? Os irmãos que estão aqui podem divergir de mim. Mas eu penso que precisamos ter cuidado com os elogios e como nós vamos receber os elogios. No momento que você é blindado de qualquer tipo de soberba ou um coração que não seja humilde, sabe que você precisa estar ali sempre com a consciência em Deus, irmão, fique tranquilo. Agora, quando você é suscetível a levar para o lado pessoal de engrandecimento, precisa voltar para os pés do Senhor e pedir que o Senhor lhe dê discernimento para que aquilo não suba a sua cabeça. Porque, realmente, a parte musical é uma parte extremamente linda. A palavra é maravilhosa. A música, ela mexe com outros sentidos dos irmãos. É uma arte, né? É uma arte. É uma arte. Que não está só presa aqui. Ela mexe com a razão e com a emoção ao mesmo tempo. Exatamente, porque ela está lá fora. Sim. A palavra, ela é pregada, mas ela é muito específica e objetiva do ministério cristão. Mas a música, ela transcende aqui. Ela está na igreja, mas ela está no seu trabalho, ela está no carro, ela está fora dali. E aí o Satanás vai usar aquilo ali para poder te trazer. Como o Luiz falou, né? Eu não toco em bandas, eu toco gospel. Nada contra, né, Luiz? Toca, Mas é porque a música ela consegue abranger outros lugares e nós precisamos ter cuidado. Quem está para cá, como nós estamos aqui, nós temos que ter essa visão de que o Senhor, ele tá ali, ele nos deu uma ferramenta que é muito cobiçada. Até mesmo, como eu falei, entre os próprios irmãos aqui da nossa igreja ou fora do nosso ministério. E aí, quando fala que ele estava chamando, ele foi específico, olha, precisa de uma pessoa que toque, mas que toque bem. Toque bem. Por quê? Porque no final de todos os adjetivos, fala assim, o Senhor é com ele. ele. É com ele, Então, assim, eu penso que o Senhor, quando entrega algo para nós, que nós temos a habilidade para realizar, quando nós entregamos para Ele com o coração verdadeiramente entregue de verdade, com humildade, Senhor, isso aqui é teu, Ele vai falar, eu sou contigo por isso. Não porque você canta simplesmente bem ou porque você toca muito bem, mas é porque você entrega de verdade.
Então, quando chama para fazer esse processo e Saul estava atordoado, quem não era do ministério, eu penso, se não fosse alguém do ministério, ia qualquer pessoa que tocasse. Sim. Seria até pior. Sabe Deus o que ia acontecer se os demônios que estavam lá ia passar a perturbar aquela pessoa. É verdade. Então, como o Senhor, ele é estratégico, né? E eu tava até vindo pra cá estudando, né? Porque eu não sou besta. E a gente se encontrou ali na nossa salinha do desespero, nós três. Já, né? E eu tava lendo um texto e fala que Hebreus 13:15 fala que o louvor é uma oferta espiritual. Ele não é apenas um processo técnico entregue para a igreja. Nós temos a obrigação, e eu entendo isso, de preparar um ambiente para que o Senhor venha para aquele lugar. Não tem como eu chegar, pastor Rodrigo, e simplesmente cantar notas, tocar coisas. Que isso aí no mundo o pessoal faz, né? Exatamente. É isso que divide. Há um estudo, há uma entrega, há uma busca. Isso que vai fortalecer para que o louvor seja diferente. Porque cantar bem, quem tem um talento, quem tem esse processo, vai fazer sem nenhum problema. Mas e a parte, eu penso que é tipo um revestimento. Tá aqui a sua mão e existe uma cobertura em cima dela. É onde o Senhor entra. Por isso que fala que o Senhor era com ele. Porque ele tinha uma vida entregue no altar. Sim. Mas ali ele cantava bem, fazia o processo bacana, mas o Senhor estava com ele. E é isso que eu penso que nós precisamos ter todos os dias, porque senão a gente vai vacilar. A gente vacila. Não é no ensaio, né, Luiz? A gente está aqui do nada passando ali, que é puramente técnico. E se você não cuidar, alguma desavença acontece, alguma contenda surge, uma desunião, e é rápido que vem. Porque tá toda hora blindado. Se você dá uma brecha, ele entra e faz o escassel. Então é preciso ter cuidado, para que o Senhor possa sempre estar conosco. Ainda que você cante e toque muito bem, você que está escutando esse podcast, esse cara lindo aqui, ó. Ainda que você esteja aí, então eu só... Tudo bem, eu tô no culto de terça-feira, eu tô no culto de quinta-feira, eu tô no EBD, tô no domingo, mas e a vida tá onde? Porque por mais que você toque e cante muito bem, se não tiver o Senhor, isso nada vale. É verdade. Eu disse aqui, minha fala, fiquei até emocionado. Falou tudo, né, Paulo? Arrasou, parabéns. Sabia. O Thales estava falando sobre essa questão das pessoas olharem e não achar que a gente merece estar ali, né? E isso é muito sério, é muito sério. E, infelizmente, ainda acontece muito no meio cristão. Eu lembro que quando eu era criança, acho que eu tinha 7, 8 anos, literalmente uma criança ainda. A minha mãe era líder dos jovens em Pacaraima, lá na congregação do Suapi. E aí era uma congregação pequena, né? E eu já participava dos jovens, a criança participando dos jovens. Audaciosa. E aí eu lembro que eu queria cantar um louvor e uma menina chegou pra mim atrás da igreja e falou pra mim assim, não, você não vai cantar esse louvor porque eu vou cantar ele domingo que vem. Oh, meu Deus do céu, Jesus amado. Sabe? Tipo, bem firme, impondo mesmo que eu não iria cantar aquele louvor. E aquilo ali pra mim, olha, me destruiu. Eu era apenas uma criança, né? E aí eu sei que foi uma pequena confusão na igreja. Eu lembro que eu chorei muito, 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 muito. E eu lembro que ali eu não queria mais cantar. Não queria mais cantar. Eu fiquei muito, muito, muito triste. E isso acontece muito. E o que o pastor Stefano, ele sempre está relembrando a gente nas reuniões é aquela questão de a gente saber respeitar e aplaudir o momento do outro. Na parte do vocal, né? Sim. Se não é você que está solando uma música, amém, vamos aplaudir, vamos respeitar e não vamos ficar ali competindo. Isso, a questão julgando, a questão da competição. Vamos respeitar que é o momento do coleguinha tá ali. o colega tá ali em momento de destaque, né? Sim. E isso é muito sério, é uma coisa que a gente precisa quebrar, né? Dentro do nosso meio ali de igreja, de ministros de louvor. Amém. Tenho dito. Amém. É verdade. Infelizmente, nessa questão, a gente vai ter que ser claro aqui, né? Da inveja. Sim. Né? Da inveja. Isso acontece, a gente está falando aqui, né? Na parte do mistério de louvor, né? Parte musical. Mas eu creio também que eu já ouvi pregações e os preletores falando que acontece essa mesma situação. Quando né, sou eu o pregador Luiz que estou pregando a palavra, tá uma benção. Dá glória, irmão! Tá, mas quando tá o pregador Thales pregando, o pregador Luiz fica quietinho. Poxa, será que
O Espírito Santo de Deus só está comigo, né? Deus. Muitas das vezes, realmente, nós como seres humanos, deixamos a carne, né, sobressair. E neste momento, né, nesse encontro aqui que a gente está tendo aqui, é para nossa reflexão também, né, para quem está nos ouvindo, para buscarmos cada vez mais na palavra do Senhor Jesus, né? O Espírito Santo de Deus, ele que convence o homem do pecado e ele que nos convence de que, poxa, esse comportamento aqui não tá legal. Por que eu tô tendo inveja do Thaleson, pô? Se o Thaleson tá ali, eu não tô, por quê? Sim. Isso aí não é legal, Não né? é legal. O Espírito Santo de Deus não habita no nosso meio, em nosso meio, na nossa congregação, nesse tipo de comportamento. Então, né, que eu tenho a deixar aqui, como nossos irmãos já falaram, nós temos esse cuidado de buscar o Senhor Jesus no nosso comportamento também. Não só aqui dentro da igreja, mas também lá fora. Que às vezes aqui dentro da igreja, e tal, beijo, abraço, mas lá fora, que irmão Thaleson? Ih, rapaz, canta nada. Ué, porque, tá entendendo? Sim. E eu nem canto. Eu começo a falar mal do irmão por causa da inveja. Meu Deus. E infelizmente isso acontece, infelizmente. É verdade. Mas nós temos que, né, buscar cada dia mais o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, para nos livrar realmente dessa questão, porque o mundo jaz no maligno, né? A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. E então, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, né, a sua noiva, ele vai querer uma noiva limpa, noiva pura, sem pecado algum. Isso é um pecado. A inveja é um pecado. A palavra de Deus diz que a inveja, ela corrói os ossos, né? Ela seca. Ela seca os ossos. E a alegria formoseia o rosto. Então que possamos estar alegres, né? Cada dia mais vendo o irmão, se eu não posso fazer, ou se eu não quero fazer, deixa o irmão fazer, vamos dar glória a Deus, aplaudir, incentivar, né? Cada dia mais para que realmente o Senhor Jesus venha a ser glorificado. Como já foi falado aqui também, toda honra, toda glória é mediante, né? Tem que ser para a exaltação do nosso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Igual a gente vai avançando aqui no livro de Samuel, e aí depois no capítulo 17 vai ter ali o encontro dele com Golias, né? Na verdade ele não foi nem para encontrar Golias, foi o primeiro, o iFood lá, né? Que o Gessé chamou ele lá e falou: Davi, teus irmãos estão com fome, lá, leva uma marmita pros teus irmãos lá. E aí vou lá. Pega o queijo ali, a comida, o pão, ele falou: vai lá levar pros irmãos. E aí quando ele chega lá chega na guerra, tava o Golias lá, né? E aí, como a gente vê, ele era um homem valente, né? E começou a ver o gigante ali falando e falou: opa, calma aí, que negócio é esse que tá afrontando aqui o exército do Deus vivo, né? E aí tem uma coisa que chama muita atenção no momento que ele vai entrar na batalha, né? Porque Davi, ele era um pastor de ovelhas. E aí tem um texto aqui, ó, que eu gosto muito, é 1 Samuel, agora no capítulo 17, o versículo de número 30, 38 e 39. É 1 Samuel 17, 38 e 39, que vai falar assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Nós vemos aqui que o talento, o dom, a identidade de Davi era de um pastor de ovelhas. Deus ia dar para ele ia ganhar aquela guerra com uma funda de pastor de ovelhas, porque esse era o chamado dele. Só que naquele momento Saul quis colocar as armaduras de Saul em Davi. E colocou. E aí Davi coloca aquilo e... rapaz, não consigo nem andar com esse negócio, tô todo desajeitado. E assim, e aí trazendo para essa área musical, né, Deus deu o dom, por exemplo, pro Luiz. É o dom que Deus te deu, por exemplo, de tocar teclado. Agora, se chegar alguém e me dar o teclado para dizer: ó, Rodrigo, agora você vai tocar esse teclado aqui. Não vai. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente é tentado a isso, a querer copiar o talento de outra pessoa e não assumir a sua própria identidade, né? Eu gosto muito de dar aula, assim, eu vejo que é um chamado que Deus tem para minha vida. Só que acontece, às vezes tem pessoas que Deus tem um chamado para ela e ela está colocando a armadura de Saul e não está desenvolvendo aquele chamado porque às vezes está indo por outra pessoa. Como que a gente pode fazer assim para não ser tentado,
Ah, não, eu quero cantar igual o Thales. Não, o Thales é único, ele tem uma identidade, isso Deus deu para ele. Né? Deus vai me dar uma outra maneira. Mas como assim a pessoa ter essa... conseguir isso, sabe? Tipo assim, não, eu não preciso copiar ninguém, porque eu sou único, eu tenho uma identidade. Né? Como que a gente pode desenvolver o seu próprio talento, assim, não querendo às vezes ficar copiando o talento dos outros e ver às vezes que não vai dar certo. Como é que a gente... Me explique essa, vocês que sabem dessa... Caraca. Pode falar, Thales. Thales quer falar. Tô brincando. Eu penso que uma coisa muito, assim, simples e básica para todo mundo é se você encontrou Jesus verdadeiramente, você vai saber para que você foi chamado. O chamado, né? Não há na vida do crente uma jornada em que você trilha sozinho. O Senhor, ele desenhou já para você um papel, te colocou em um lugar onde Ele quer que você esteja. E quando você entende o propósito que Deus quer para sua vida, buscando a Ele, você não vai ter esse problema. Meu Deus. Ah, mas é muito fácil para você que canta desde criança, você que toca desde criança. Não é que é muito fácil, mas o Senhor ali aflorou. E ali Ele chamou. Pessoas que já leem a palavra, que têm esse dom da palavra, eles já começam cedo. Aquele que tem o dom de servir a igreja, ele sempre é proativo. Ele sempre tem um lado de cuidado com a igreja. Quem gosta de recepcionar, ele é carinhoso. Ele sabe falar. Um bom dia dele é diferente do meu bom dia. Sim. O Senhor, ele coloca características físicas na gente. Ele vai tratando, é uma identidade. Sim. Então o Senhor marcou. E como é que eu posso entender que aquela marca é minha? É buscando. Não há na vida do crente, eu acho, não tenho certeza, uma adivinhação. Ai, meu Deus, será que quando eu completar 35 anos o Senhor vai falar qual é o meu propósito? Acho que não. Eu falo porque comigo aconteceu assim. Sim. E a Esther falando do dela, o Luiz falando do dele também. Então eu penso que é na mesma sintonia. Eu penso que quando o Senhor era mais novo, eu não penso que a palavra já vinha na sua cabeça. Havia um certo interesse para aquilo, porque o Senhor já lhe chamava para aquilo. Sim. Eu penso que a minha esposa, por exemplo, ela é muito prestativa. A Bia ama servir. Ela pode estar sendo massacrada, mas eu não vou parar aqui, eu faço o que a irmã tá pedindo, que ela me pediu. E ela fala, não, por que tu faz isso? Porque eu não faria isso. Olha só, sabe? Então há uma diferença. Nosso comportamento físico, a nossa natureza, ela vai levar para aquilo que o Senhor marcou. Por isso que hoje em dia tem muitas pessoas frustradas na igreja. Sim, porque elas querem estar naquele lugar onde ela não foi chamada. Expectativa, né, que não é o que Deus preparou para ela. Não é e o que Davi fez foi muito sábio da parte dele, acho também natural. Não consigo nem caminhar com isso aqui. Cara, não é pra mim. É colocar uma coisa que não é pra mim. É melhor... Vai me fantasiar, que ele já tá fantasiado. Né? Exatamente. Eu acho uma que fantasia. Pra ele foi muito fácil. Não, eu pego uma funda e taco. Pra mim é mais fácil. Ele porque entende. Era uma coisa que ele fazia desde a infância desde dele. A infância. Já tava preparado para aquilo. Acho que a gente, quando vê qualquer pessoa na igreja que tem um chamado, tipo assim, seja do louvor, seja na servidão, na oração, que é a intercessão. A pessoa que ama orar. Gente, eu oro mais de 5 horas por dia e ainda falo, acho que é pouco. Eu falo, meu Deus, eu não oro nem meia hora direito. Você sabe? Que são pessoas diferentes, que têm um comportamento diferente. Então o Senhor, ele marca, eu penso. E aí você buscando a Deus, ele vai te aflorando, ele vai te fazendo desenvolver. Penso que se você não buscar a Deus, você nunca vai saber. Acho que esse é o segredo, que não é segredo. Você buscar a Deus para saber, Senhor, qual é o meu propósito aqui na Terra? Qual é o meu chamado? Quando você começa a ter discernimento de como falar com Deus, né? E você sabe falar com Ele, orar com Ele, pedindo que Ele te guie, Ele vai te guiar. Não existe uma receita. Né? O processo a gente não sabe o que vai enfrentar. Davi não sabia que teria que enfrentar. Foi preciso o Senhor falar para ele levar comida para ele poder enfrentar um gigante. Quando? Se ele talvez falasse, Davi, tu tem que ir lá pra guerra para poder matar um gigante. Aí, ele talvez não iria. Talvez não iria. Certo? Às vezes a gente tá no mesmo lugar, vamos ir pro culto hoje. Mas e cai alguém endemoniado ali? E como é que tá tua vida no altar? Tu precisa estar preparado. Tem que estar preparado. Certo? Exatamente. Eu penso que é dessa forma, pastor. Eu já fico até no fogo aqui. Se quiserem complementar, pode ficar à vontade. Lá em Salmos 145. Olha aí. Cara da palavra. Versículo... Salmos 145, só para complementar mesmo. Salmo 145, né, de número 45, 18. Diz assim: perto está o Senhor de todos que invocam, de todos que o invocam em verdade. Em verdade. Né? Como o senhor falou aí. Poxa, Davi, ele foi sincero com ele mesmo. Poxa, eu nunca usei isso. Nunca usei.
Mesma coisa, irmão Luiz. Pô, eu nunca cantei, não, mas tu vai fazer esse agudo, bem naquela parte dela, minha identidade. Pô, não dá pra mim não. Eu tenho que ser sincero, né? Exatamente. E agir com verdade, comigo e com o próximo, né? Porque com Deus, ele sabe o nosso interior, ele sabe quando a gente tá falando verdade, mentira. Deus, ele né, conhece todo o nosso comportamento, ele nos sonda. Antes mesmo da gente falar, né? Deus já nos conhece. Glória a Deus. Então, nós como seres humanos, né? Nós temos que ter essa verdade. De falar, poxa, irmão, isso aqui não dá pra mim. Ah, por quê? Poxa, porque não é meu chamado. Sim. Não é meu chamado. Eu posso lá Entender, ajudar né? na congregação, tocar. Mas às vezes, como o irmão Thales falou, né? Um simples ato ali de ser um recepcionista, ficar na recepção, tem um dom. Tem aquela pessoa que você vê, caramba, essa pessoa me recebeu super bem. E fica marcado. Porque é a identidade dela. Sim. Ela sabe se chegar, né? Às vezes um bom dia, diferenciado, um boa noite. Boa noite, Pai do Senhor Jesus, caramba. Pô, fui recebido bem. Sim. Aí vai botar o irmão Luiz lá, poxa, todo vergonhoso, que sabe nem... Você é retraída, né? todo retraído, irmão. Ô, e aí, eu tô chegando. Ah, tá bom, irmão, seja bem-vindo. Então, realmente, nós temos que ter essa verdade, né? E para nós termos essa verdade, temos que realmente buscar falar no sincero, né, no particular com Deus. Se você ainda não, né, quem está nos escutando, não tem essa certeza ainda do teu chamado, pede para Deus. Porque não adianta, meus irmãos. É só Deus que vai realmente carimbar e te dar a tua identidade. Ah, não é pastor fulano, não é o pastor ciclano, não. Não é no ministro de louvor, não. Ah, você foi chamado para cantar, tá? Mas por que eu fui chamado para cantar? Por que eu fui chamado para tocar? Você tem que ter esse íntimo, né? Esse momento íntimo com Deus e perguntar. Deus, realmente o seu propósito, né, na minha vida é esse? Eu tenho que ir por esse caminho? Faz eu entender, né, como o Senhor fez Davi entender que aquela armadura de Saul não era para ele. Não era para ele. Nós temos que ter esse discernimento de ter essa resposta, né, de pronto emprego ali e falar, poxa, irmão, isso aí... Porque às vezes a gente fica com medo, assim, meio cismado de alguma forma, né, constranger o irmão. O irmão vem todo alegre. Não, irmão, ó, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí, poxa... Você vê o irmão tão empolgado aí. Não, tá bom, irmão, vou lá. Aí, poxa, caramba, vou lá, vou fazer o quê, cara? Isso aí não é pra mim. É verdade. Tem que chegar. Poxa, exatamente. Ser sincero, eu acho né? isso. Ser sincero. É mesmo. Nossa, como é difícil, né? Difícil. Eu fico pensando que pessoas que gostam de cantar e tocar, por exemplo, como está falando de louvor, mas que não tem esse chamado. Mas que querem estar ali. E às vezes você tem que ser assim, eu imagino que essa pessoa fica orando assim, Senhor, eu queria tanto estar ali, Jesus, me ajuda. Mas às vezes o Senhor não quer você ali. Não aí você tem que falar assim, Senhor, eu queria muito ali, mas eu sei que não é pra mim. Nossa, deve ser algo que massacra, né? Eu fico pensando nisso, porque é difícil ser sincero às vezes consigo mesmo. Eu tava ouvindo o Fábio Aposana, eu tô ouvindo ele foi no Robcast lá, e aí ele tava falando assim que ele faz muito workshop, né, de música, né? E ele falou que ele assim, mas o que tu fala? Aí ele fala, não, eu começo falando justamente sobre o chamado. Ele falou assim, e todas as igrejas, quando eu vou lá e dou um workshop, quando eu saio de lá, aí o pastor me liga, Fábio, a metade do pessoal saiu aqui do louvor aqui. e aí ele fala por quê? Não, porque ele fala justamente isso. Porque às vezes a pessoa está insistindo numa coisa que Deus não chamou ela. E às vezes ele vai ser benção numa outra área, né? Só que às vezes a pessoa não, ela quer porque mas será que é aquilo mesmo que Deus me chamou, que Deus me preparou? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente vai criar uma expectativa e vai ficar a vida toda frustrado, né? Quando vê, não é igual ele fala, né? Aí o cara falou assim, não, tem gente que vai chegar lá no céu, aí digamos ele aqui na Terra ele é ele é um missionário. Aí vai chegar no céu, aí vai dizer assim, chegou aqui, o senhor Luiz, né? O senhor era missionário. Não, mas aqui o plano de Deus pro senhor era que o senhor ia ser um empresário, o senhor ia ganhar bilhões e o senhor ia ser o cara que mais investiu em missões. Né? E a pessoa porque assim, porque a gente tem que, justamente, acho que a gente tem que ver assim, orar e dizer, Deus, o que o senhor quer? Né? Alinhar, porque assim, eu vejo, Davi era justamente isso. Porque eu estava ensinando sobre a história de Davi. O que quando ele começou o reinado, a primeira coisa que ele fez, eu tenho que trazer a Arca da Aliança, que está com os filisteus, para cá, para o meio de Jerusalém. Por quê? Porque a Arca da Aliança era a presença de Deus. Ele falou assim, sem a presença de Deus, eu não vou conseguir. Então eu preciso de Deus aqui comigo. Aí eu achei tão interessante, porque assim, naquele momento, quando a Arca foi, a tenda do tabernáculo de Moisés ficou lá em Gilgal. A tenda ficou em Gilgal. E a Arca foi para os filisteus.
quando Davi traz a arca, ele não leva para Gilgal. Ele arma uma tenda lá em Jerusalém. Lá em Sião. Ele armou uma tenda e ele colocou a arca da aliança ali. E agora Davi, ele coloca os músicos, os levitas, para adorar a Deus em volta da arca. Sem o sacerdote. Ele chamou todos os músicos, o Jedutum, o Emã, o Asaf, falou, não, nós vamos todos adorar em volta da arca de Deus em Jerusalém. Tanto é que quando Salomão assume, ele vai sacrificar lá em Gilgal. Mas a arca estava ali em Jerusalém. E aí o que é isso? Davi entendia o desejo do coração de Deus. Porque lá em Apocalipse fala, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Davi entendia aquilo que Deus queria. Assim, não era um sonho. Ele falou assim, Deus, eu construí a casa. A minha casa está aqui, está de pé. E cadê a tua casa? E Deus falou assim, mas Davi, eu nunca pedi para ninguém. Que negócio é esse? Quando que eu pedi para alguém fazer uma casa para mim? Eu nunca pedi isso para ninguém. Mas era um desejo do coração de Deus. E Davi sabia que ele queria fazer aquilo que era o desejo do coração de Deus. E eu acho que talvez seja isso o principal. Né? Deus, o que o Senhor tem para essa noite? O que o Senhor tem para esse momento? Né? Para esse culto aqui. É uma coisa que a gente não percebe. Deus, qual que é a melodia que tem que ser? Qual que é o louvor? O que o teu Espírito Santo quer fazer nessa noite? O Senhor quer curar? O Senhor quer libertar? O Senhor quer batizar? Ou talvez, o que o Senhor quer? Eu acho que é isso assim, acho que Davi ele falou, não, eu quero fazer aquilo que está no coração de Deus. Né? Porque a pessoa não se frustra, quer ver a pessoa, não, eu quero fazer aquilo que está no meu coração. Mas será que é o que está no coração de Deus? Quando a gente faz aquilo que está no coração de Deus, aí Deus falou assim, Davi, agora o que acontece? Vamos conversar agora. Eu nunca pedi para ninguém uma casa, mas tu fez. Mas agora é o seguinte, já que tu fez, eu vou fazer uma aliança contigo. Eu vou estabelecer para ti também um trono. E nunca vai faltar ninguém no teu trono. E nós vemos que Jesus vem da linhagem de Davi e se assenta no trono. Por quê? Porque ele não cumpriu o desejo dele. Ele falou assim, não, eu quero fazer o que está no coração de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Coisa é muito lindo. Então, a gente entender isso, sabe, assim, é uma coisa que eu fico olhando e falo, Deus, o que o Senhor tem? Não é assim o que eu quero fazer. Não é o que eu quero pregar. Não é o que eu quero cantar. O que o Senhor quer para esse momento? Né? E talvez vai ser dizer, Rodrigo, hoje eu não quero que tu pregue. Eu quero que tu fique só sentado me adorando. Não, hoje eu não quero que tu cante. Hoje eu não quero que tu toque. Hoje eu quero só que tu... Então, assim, a gente entendeu o que Deus tem para aquele momento. Eu vejo por isso que Davi era um homem, assim, segundo o coração. Eu acho maravilhoso, né? Porque no tabernáculo não tinha músico. Não tinha ali aquela parte da adoração. Só tocava o trombeta no momento de sacrificar. Agora, Davi não. Ele trouxe o momento de adoração 24/7. Ele trouxe ali... E ele pagava. Foi 33 anos em Jerusalém que a tenda ficou no tabernáculo de Davi. Em valores financeiros, ele gastou aproximadamente 100 bilhões de reais para manter a adoração contínua em Jerusalém. Eu fico assim, meu Deus, olha só. Que coisa. Já pensou assim, ele falou, não, eu quero Deus aqui. Eu quero Deus nesse lugar. Né? Ele entendeu o valor da presença. Ele falou, não, se a presença estiver aqui comigo, tanto é que chega um momento que ele fala assim, ó, Deus deu descanso para ele de todos os inimigos. E a gente fica lutando tanto, né? Quando a gente pega e fala assim, não, Deus, vou preparar aqui o local, o ambiente para ti. Né? Que quando ele está naquele lugar, Davi entendeu esse segredo, né? O segredo de um adorador. Né? Então a gente vê assim, ó, a importância, assim, meu coração arde assim, né, dessa importância, a gente entender, né, o privilégio que a gente tem. Né? Que a gente não é o homem. Às vezes eu penso em a pessoa, não, eu quero entregar alguma coisa para o homem. Eu vejo que é o contrário. A gente está ali para entregar para Deus. Se a gente entregar para Deus, Deus ele vai fazer tudo. Aquele que precisa curar, ele cura. Aquele que precisa Deus ele faz, ele transforma, restaura. Só que o que acontece? Ele assim, às vezes a gente está pensando, não, eu quero entregar. Não, entrega para ele. Davi falou assim, não vou entregar para ninguém. Eu quero entregar aqui é para Deus. Por isso que ele falou, não, eu quero Deus aqui no centro do meu reino. Daí a gente vê que foi um homem segundo o coração de Deus. Né? E eu tô aqui com homens e mulheres segundo o coração de Deus. Mas vamos voltando aqui. Meu Deus, que palavra. A gente vai... Eu gostei muito desse ADCast, que eu gosto também de estudar, né? Eu vou vendo aí o pessoal da adoração, a gente aprende muito. Como a gente precisa, né, valorizar, né? Que às vezes ver que não é valorizado. E Davi, ele foi um homem que ele... Aqui, meus amados, agora um outro texto. Lá em 1 Crônicas, agora, que também sobre Davi, né? 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15, o versículo de número 22.
quando ele colocou ali aqueles levitas, né, os músicos para adorar continuamente no templo, aí tem um aqui que é o... que fala assim, ó, Quenanias, chefe dos levitas músicos, para o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Né? Esse homem, eu vejo... Porque ele sabe. Ele sabia. E aqui eu queria ver com vocês, né, qual que é essa responsabilidade que nós devemos ter. Né? Porque o Quenanias, ele era perito. E eu lembro quando eu estava lá no coral ali, que eu não sei cantar, só misericórdia, mas eu me aventurei, né? E aí eu lembro que às vezes a gente estava cantando no coral, e às vezes, sei lá, tinha 30, 40 vozes. E o Thales via, fulano tá cantando errado. Eu falei, não acredito. Cara, como que é isso? Como que, cara, no meio de 50 vozes tu vai ver uma voz diferente? Mas é o quê? É aqui, ó. Por quê? Porque era perito nisso, era aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele era uma pessoa perita em dirigir o canto. Né? E eu pergunto aqui para vocês, né? Qual que é essa responsabilidade? A responsabilidade que o músico tem de não apenas entregar, mas entregar o melhor, de ser perito naquilo que ele faz. É assim que fala, não, eu sou responsável, porque aqui Quenanias sabe, ó, eu sou responsável pela adoração a Deus. Eu sou perito nisso e nós vamos entregar o melhor. Né? E hoje é essa responsabilidade, né, de chamar assim o pessoal e dizer, não, olha, nós temos que entregar o nosso melhor para Deus. Vamos fazer o nosso melhor. Como é que é isso aí? Quem que vai ser? A senhora agora, irmã Esther, me conta aí. Conta pra gente aí, Esther. É incrível, né? Essa menina, ela tem algum problema. Pastor, é muito difícil. Porque ali envolve a questão de estudo, né? Estudar a palavra de Deus, estudar e entender bem o repertório que a gente está cantando, né? E, meu Deus do céu, é coisa de Deus mesmo. Porque, que nem o senhor tá falando, o senhor ficava impressionado com o Thaleson, né? E ele realmente, assim, ele é terrível. Meu Deus, sabe de quê? Mas ele é assim porque, obviamente, Deus entregou isso para ele. Dom, né? Mas ele tem aperfeiçoado, ele tem buscado, ele tem ido atrás. Ele quer entregar a excelência para Deus, né? Uhum. E se eu quero a excelência de Deus, por que não entregar o melhor para ele, né? Uhum. E é isso que a gente fica sem entender. Porque eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga e ela estava assim, frustrada. Realmente ela estava frustrada, sabe, desacreditada do chamado dela. Ela falou assim... Ai, me ajuda, me ensina a cantar, e eu quero cantar afinado. Eu já andei em todos os ministérios da igreja. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Tadinha. Sabe, ela tava assim, bem frustrada. Desacreditada. Né? E ela, meu Deus, qual é... Eu já perguntei pra Deus, Deus, qual é o meu chamado? Ela falou assim, me ensina a cantar bonito. E tu lá. Oh, meu Deus. E eu fui bem sincera com ela, né? Até me dá essa. Ela falou que... Ela é da nossa igreja também, não vou expor. Mas gostaria. Oi, Jesus. E aí. Eu não aguento isso, não. E aí ela falou. O esposo dela é líder do instrumental, né? Na congregação deles. E aí ela disse que quando ela é chamada, né, pra ter oportunidade, diz que até o esposo dela deixa o instrumento. Diz que ela consegue desafinar até a bateria. E ela falando isso pra mim, eu tô indo agora, mas ela, na hora ela falou assim, tão frustrada, tão triste. Sim. E aí eu fui bem sincera com ela, né? Eu falei assim, para de querer forçar Deus. Tu falou? Meu Deus. Porque tem muita gente assim, porque acha que só quem tem um destaque, né, tá na posição maior, é quem tá ali em cima do púlpito, quem tá pregando, quem tá louvando. E não, a mesma importância para Deus de um irmão que está cantando, que está ali conduzindo o louvor, é a mesma importância que o irmão lá da frente, o porteiro, tem. Sim. Porque perante Deus não existe maior ou menor. Não existe essa hierarquia, né? Todos são iguais. Mas, infelizmente, ainda hoje existem muitas pessoas que acham que Deus só vai ouvir a nossa adoração, né? De quem está ali em cima. Não, e não é assim. E aí eu falei para ela, cara, o teu ministério não é cantar, mas o teu ministério é ensinar. O teu chamado é ensinar. E ela ensina muito bem. Do jeito que ela ensina, eu não sei ensinar.
E do jeito que eu canto, ela não consegue cantar. E aí ela fala, meu Deus, mas eu queria muito cantar, eu quero muito cantar. Ela queria cantar, ela quer cantar. E eu falei assim, não, acho que tu tem para outro lado, né? Tem que ir para outro lado. Fui bem sincera com ela, e aí ela ficou um pouco triste, né? Mas eu acredito que ela aceitou, naquele dia ela aceitou que essa não era a vontade de Deus para a vida dela. E aí, hoje ela está como professora, acredito que esteja como professora, né? Das crianças, e tem desenvolvido um ministério muito lindo na congregação dela. E até me perdi aqui na pergunta que o senhor tinha feito. É justamente sobre essa parte da responsabilidade, né, Sim. do músico na adoração a Deus, né? O quanto da pessoa entender, né? Entender aqui a gente lê o texto, né, de Kenanias, que ele era perito, né, naquilo que ele fazia. Ah, sim, lembrei. É a questão de buscar mesmo, de estudar. A gente vê muita gente falando hoje em dia sobre a questão de técnica e unção, né? Eu não tenho técnica, mas eu tenho unção. Nossa. Isso para mim me causa uma revolta, né? Porque parece que as pessoas querem entregar a adoração para Deus de qualquer jeito, né? Ah, mas Deus recebe a minha adoração. Não, gente, é engraçado que a gente se dedica tanto em outras áreas da nossa vida, né? Trabalho, faculdade, escola, até mesmo em casa. Mas para Deus a gente quer levar as coisas de qualquer jeito. Quer entregar as coisas de qualquer jeito. Não quer estudar, não quer estudar ali uma escala ou um naipe musical, um naipe vocal, na verdade. E o músico, ele não... Eu acredito assim que ele não precisa, não pode se limitar. Nós devemos sim crescer musicalmente, evoluir, procurar sempre evoluir e, claro, tudo para a glória de Deus, né? Para a glorificação e exaltação do nome dele, pois só ele merece. Amém. Glória a Deus. É verdade. Arrochada. É isso aí, mano. A questão também do preparo, como o Thales, né, já participou da gente ali no ITS, e até hoje é um grande desafio, o horário. Começar, né? O ensaio no horário. Tem esse problema também? Tem esse problema. Esse negócio vem aí, né? Porque a gente se cobra, né? Uhum. Porque até chegar, né? Às vezes, teve até um componente que falou lá no grupo. Poxa, vocês querem chegar faltando ali 5, 10 minutos, aí começa o culto, né? Isso já é no culto. Aí começa o culto, meu fone não tá funcionando. Poxa, eu tô sem retorno. Mas, pô, como é que vai acertar esses detalhes, né? Como a irmã falou, não é só um som. Tem a questão também do preparo técnico e do preparo pessoal também. Porque às vezes eu chego aqui num sanhaço, né? Desculpa o vocabulário aí, na correria, vou cantar. Poxa, não fiz nenhum aquecimento. Poxa, não fiz um exercício ali, aí quero soltar aqueles agudos, ou aquele grave, ou às vezes quero dar aquela nota torta, o dedo todo travado. Não, tem todo um preparo, tanto realmente na parte espiritual, também na parte pessoal, né? Que é a parte do estudo, a parte do comprometimento. Né? Porque se a gente tem esse compromisso de estar ali adorando ao Senhor Jesus, e eu falo aqui, a cobrança é para mim mesmo, que eu estou ali juntamente com o irmão Ben, a irmã Priscila, na liderança do instrumental, né, daqui da sede, do ITS, e eu tenho que dar o exemplo, e muitas das vezes eu não consigo chegar no horário, e às vezes o pessoal já está todo lá. Eu vou, teve até o culto agora do Alvorecer, na quinta-feira. Aí eu falei pro pessoal, poxa, vamos chegar mais cedo, mano. Ia começar às 5 horas. Eu falei, não, às 4h20, 4h30, vamos chegar. O pessoal, beleza. E eu nem fui, eu perdi o horário. Faltou comprometimento. Não, ué. Não faltou comprometimento. Realmente eu não escutei o relógio despertar. Aí quando deu umas 6h20 da manhã, me acionaram no quartel, né? Eu tive que ir pro quartel 6h20. Eu falei, poxa, depois eu fiquei até conversando com a Barra. Falei, poxa, amor, será que foi Deus mesmo que não permitiu pra eu ir? Poxa, me acionaram no quartel, 6h20 da manhã. Me acionaram no quartel, no feriado. Aí eu tive que ir lá no quartel. Mas essa questão do preparo, às vezes a gente se prepara, né? Como o senhor falou também. Mas às vezes Deus não quer. Não, hoje você não vai tocar. Não, hoje você não vai pregar. Não, hoje você não vai cantar. E nós temos que ter discernimento também para poder entender a vontade de Deus na nossa vida. Porque, mas Senhor, eu preparei. Eu fiz tudo aqui, poxa, eu tô de acordo, eu jejuei, poxa, eu preparei a palavra, eu preparei o meu louvor, eu preparei esse acorde aqui, eu vou jogar naquela hora. Mas o Senhor Jesus não quer. E aí? Quem vai, né, contra Deus? Quem sou eu, irmão Luiz, para não, eu que tenho que ser, não. Às vezes Deus não quer, então nós temos que ter esse discernimento, né, buscando
através do Espírito Santo de Deus também, porque realmente temos que nos preparar. Como, né, o nosso irmão aqui, o Kenanias, era o chefe dos levitas. Ele estava sempre com essa preocupação, né, que a responsabilidade era dele. Nós temos que realmente puxar essa responsabilidade para nós. Não, eu tenho que fazer, tenho que me preparar, tenho que estudar, tenho que tirar esse louvor aqui, tenho que chegar na hora do ensaio, tenho que chegar antes do culto para me preparar, ligar meu instrumento. Mas se Deus não permitir, por mais que você teve todo esse preparo, meu irmão, nós temos que ter esse discernimento também de aceitar. Não, hoje Deus não quer que... E eu creio, né, sendo aqui bem transparente, bem sincero aqui com os irmãos, eu creio que realmente não foi da vontade de Deus. Sim. Eu vi, não sei qual foi o mistério, mas no culto do alvorecer, né, veio todo o ITS. O irmão Augusto, né, o tecladista, ele até me ligou e falou, irmão Luiz, não vai dar para eu ir não, porque, poxa, eu vou ter que pegar uma máquina no quartel, lá com o meu chefe para levar não sei para onde. Eu falei, não, Augusto, tá bom, eu vou lá, tá comigo. E acabou que eu também não vim. Eu perdi a hora, poxa. Mas enfim, eu sei que realmente nós temos que ter esse preparo, né? Só para deixar aqui resumidamente, não querer arrumar desculpa, né? Temos que nos preparar. Se Deus quiser fazer, né? Igual já foi falado aqui, Deus quer operar milagres, Deus quer curar, Deus quer derramar a unção sobre a igreja, com certeza Deus vai fazer isso. Amém. Deus vai fazer, porque não depende só de nós. Né? Não depende só de nós. Se Deus não quiser fazer, também não vai fazer. Não depende de nós. Mas o preparo tem que ter. Independente, né? Sim. Poxa, será que Deus vai fazer? Não, nós não temos que ter essa dúvida. Nós temos que nos preparar. Tem que estar ali preparado para quando realmente Deus nos chamar. Ó, a oportunidade é agora. Opa, é comigo. Estou preparado, Deus. Então temos que estar preparado. O pastor Manuel até falou uma vez aqui na igreja, falou, irmão, não pego ninguém de surpresa aqui não. Os irmãos que estão despreparados. E é verdade. É verdade. Né? Nós temos que estar prontos. É verdade. Né? Falando aqui materialmente, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem nos incomodado para estarmos preparados, não só na parte, né, da palavra, mas na nossa vida no cotidiano, porque o arrebatamento vai ser no abrir, né, um piscar de olhos. E quando você vai, cadê? Já foi. Então nós temos que estar em constante preparação, tanto, né, na parte material, como já foi falado aqui, também na parte espiritual. Como o nosso irmão Thaleson falou, como é que está a nossa vida com a nossa esposa? Né, com a nossa família? Será que eu estou brigado lá em casa? Ah, não, Senhor, hoje eu vou te dar o meu melhor louvor. Ué, como assim? Acabei de brigar lá com a minha esposa, que melhor louvor? Exatamente. E tem uma passagem, agora eu não me recordo, se, né, os maridos, eu sou esposo também, da nossa irmã Bárbara, se eu tiver brigado com a irmã Bárbara, Deus não recebe nem minha oração. Olha só a gravidade. Poxa, se Deus não recebe minha oração, vai receber meu louvor? De maneira nenhuma. Então nós temos que ter esse compromisso. E essa responsabilidade de realmente estar em constante vigilância, né? De estarmos preparados, mas em constante vigilância. Nessa questão, né, pessoal, na forma do nosso viver, tanto na parte material também como espiritual. Amém. É isso aí, Thaleson. Eu penso o seguinte, eu concordo com os dois aqui também, são várias vertentes, né, que acabou convergendo aí. Eu penso que a responsabilidade de quem está ali na frente de alguma coisa é muito grande, pastor Rodrigo. Eu penso que é a pessoa que norteia outras pessoas. Olha só o desafio que se tem de ser líder de pessoas. Você não está lidando com cachorro, com gado, com galinha, com nada disso, boi, cavalo. É com pessoas, seres pensantes, que são influenciados pelo seu comportamento e pelo seu direcionamento. E aí, quando a gente está ensaiando, por exemplo, realmente eu tenho essa facilidade, né, de perceber algumas situações e às vezes até um pouco constrangedor. Fico pensando, meu Deus, será que eu tô um maluco, tô meio doidão assim, será que eu tô fazendo demais? Tenho que saber dosar também, né? Isso. E aí, a gente precisa entender que aquela pessoa que tá com uma dificuldade de pegar uma nota, sabe tocar aquele acorde, ela é uma pessoa que tá ali, é um papel em branco. E tudo que você for falar pra ela, ela vai absorver pra vida dela. Quando ela tiver mais desenvolto ali, ter mais habilidade, ela vai saber selecionar o que quer, mas algumas coisas gravam. Algumas coisas elas vão ficar marcadas. Então, quando a gente está ensaiando alguém num grupo de louvor grande, ensaiando um vocal, ensaiando um instrumental, é preciso saber lidar com certos comportamentos, para que aquilo não se torne uma experiência negativa. Já tive algumas experiências de estar cantando no mesmo grupo, e às vezes é tão natural do ser humano, enquanto carne,
tecnicamente falando, que você olha, faz uma cara meio feia, sabe? Que tipo, não tá legal. E a pessoa que ela já tem um complexo de inferioridade, ela vai achar que é ela. Sempre vai achar que é ela. Ela vai falar assim, cara, que eu tô errando muito, meu Deus. Chega a gente fala assim pra mim, já chega assim, eu sei que fui eu. Eu sei que eu errei muito, não sei o que. Eu falei, calma. No começo do meu ministério, quando eu começava a ensinar as pessoas e ajudar nesse processo, eu era muito incisivo. Eu não tinha filtro. Mas um dia, eu conheci a Ana Beatriz, né? Vulgo minha esposa. Ela falou assim, olha, tu precisa saber chegar com as pessoas e não deixar que aquela pessoa perca o foco, mas que ela consiga entender o que você está passando por ela. Porque às vezes o teu olhar, o teu comportamento, ou às vezes uma palavra, uma palavra tua pode desmoronar. Sim. E não é o que você quer, que eu sei que você não quer isso. É tão natural teu, às vezes, a habilidade que tu esquece que tu tá ali como ministro. Tu tá ali como um professor. Tu tem que entender que tu também é um crente. E foi uma palavra muito dura pra mim. Porque eu nunca tinha percebido isso. Ninguém nunca falou pra mim sobre isso. Porque quando alguém sabe, ele fala pra quem sabe. Se eu soubesse tocar teclado, e como o Luiz sabe tocar teclado, nós íamos entender um ao outro. Mas como eu não sei tocar, e um dia eu vou treinar, e ele vai me ensinar, por exemplo, vai ser meu professor, meu mentor. Amém, Jesus, recebo. Ele vai... eu não vou receber... o que ele falar pra mim não vai ser de qualquer jeito. Eu vou dar uma atenção a mais. Sim. Então você imagina que eu tô ali ensinando pessoas, tô conduzindo pessoas, porque é isso que nós fazemos enquanto líderes. Estamos conduzindo para uma parte técnica, falando mesmo. Eu preciso ensinar corretamente. E se eu não ensinar corretamente, alguma influência externa vai fazer. E às vezes vai desandar o grupo. Estamos na mesma sintonia. Eu preciso estar com a minha vida no altar. E não adianta fugir disso. Já tentei fugir disso. Já tentei, muito fugir disso. Porque é dor de cabeça. Irmão Rodrigo, e se eu pudesse escolher não ensinar, eu preferia não ensinar. Mas o Senhor, ele uma vez falou comigo e falou assim, olha, você tem muito de mim. E de você eu vou requerer mais. Meu Deus. Então como é que tu quer que a Esther cante muito bem, sendo que você canta muito bem e sabe mais do que ela sabe, mas você não quer ensinar ela? Que egoísmo é esse de você querer reter pra você o conhecimento? Sim. Nunca mais eu esqueci disso. E desde então, a minha vida é dedicada a ajudar. Sim. Não pode passar o que for, eu posso estar ruim com o catarrozão na garganta, tossindo, atirando pra todo lado. Desculpa aí quem tá escutando, né? Que sendo bem sincero aqui, no modo bem natural do homem. Sim. Mas eu vou lá. Porque eu sei que o Senhor me fez assim. Sim. Eu não posso ser soberbo, meu irmão Rodrigo. Eu não posso também menosprezar, como eu falei antes, aquilo que Deus me deu. Como que Ananias aqui. Ele sabia que ele tinha autoridade sobre o que estava falando. Porque Deus deu pra ele. Deus deu pra ele. Não porque ele se achava, não porque ele era melhor do que todos, mas o Senhor deu pra ele. Quem é melhor do que Deus? Quem é maior do que Deus? Se o Luiz sabe tocar o que ele faz no teclado, muitas vezes algumas outras pessoas não podem fazer, porque o Senhor deu para ele uma sabedoria diferenciada, um conhecimento diferenciado. Às vezes a Esther tá lá cantando no ministério dela, lá na congregação, e sobre ela há um derramar diferente. O que ela recebe no AD Music, ela precisa passar. Não pode conter. Que aí é outra vertente do ministro. Que o que você passa para aquelas... Você precisa fazer discípulos. Não adianta você querer reter o dom só para você. Sim. Não adianta. Porque Deus ele vai fazer com que outras pessoas façam esse trabalho. Agora você imagina se todo mundo que tivesse um pensamento tipo, eu vou contribuir na obra ajudando pessoas, imagina o tanto de gente capacitada que nós teríamos. Sim. Imagina o tanto de gente, pessoas capacitadas para poder levar um louvor de verdade, uma entrega assim, genuína. Porque a técnica, ela é muito metodológica. Então você aprendeu, você executa. Então depois você só vai agregar o espiritual, que é mais importante. Sim. Então, tecnicamente falando, por exemplo, você vai executar o louvor. No dia ruim ou bom. Você vai executar porque você sabe. Fisicamente você sabe fazer. Mas e aquela parte que você entrega aquilo de forma verdadeira? Que Deus complementa com a unção. Que é o que a gente estava falando agora, a gente até falou. Então você precisa ter... Você que é ministro, você que está escutando aí, você que direciona o seu ministério de louvor. Seja como que Ananias. Tem a atitude de ser o cara ou a mulher que vai levar o ministério para um outro patamar. Porque Deus lhe deu mais. Não porque Deus foi menos generoso que o fulano de tal do seu lado. Deus lhe deu mais. E sobre você, Deus vai requerer mais.
Eu escutei esses dias que eu tava num processo interno assim bem complicado, e foi quando justamente no dia do workshop do Stefano aqui, e eu não sei se vocês lembram, mas ele falou comigo em cima do altar. Sim. Ele me falou que eu chorei que nem a criança, chorando, querendo, sabe, sumir ali, cuspindo tudo. E ali foi o momento que o Senhor falou assim pra mim, olha, porque às vezes a gente tá tão na rotina, cansado do trabalho, cansado das coisas, às vezes tá discutindo, né, demais em casa, tá muita confusão, acontece. Naturalmente quem é casado, mesmo que não seja casado, tem trabalho pra fazer, escola, faculdade, enfim. E às vezes você vem pro ensaio, você quer que as pessoas que estão ali sejam igual a você. Bora, pega rápido. Bora, que eu tô com pressa. Vamos lá. Eu não passei já sobre isso? O que se passa na tua cabeça? Né? Às vezes uma vez aconteceu isso, eu fiquei muito cansado, tava muito cansado, e às vezes, pra mim, a nota é muito, muito clara. Os arranjos são muito claros. Só que eu esqueço que o irmão não é assim. Sim. E eu preciso entender que eu não sou igual a ele. Não me colocando num patamar diferenciado. Não é isso, mas é porque o Senhor me deu e eu fui chamado para aquilo. E tudo que eu fizer vai influenciar positivamente ou negativamente a vida no ministério daquela pessoa. Você imagina só, você fala, pô, Luiz, tu canta muito mal, cara. Não vai pra aí, tá muito ruim. Dessa forma aqui, o Luiz vai pegar ódio de mim, ele não vai querer mais falar comigo, fora o que ele vai falar, esse cara se acha, só porque ele canta umas coisas assim, diferente de mim, acha que é melhor que eu, começa uma rivalidade. Você imagina só, agora você pega o Luiz, seguinte, mano, tenta ajustar pra cá, porque essa região vai ficar melhor pra ti. Não coloca muito no nasal, vai mais pra garganta, verifica como é que tá teu apoio. Eu falei de outra forma, algo que ele tá fazendo de errado. Ele vai, pô, é melhor eu vir pra cá então, vou fazer assim. Então eu preciso entender que no meu dia ruim ou bom, eu estou à frente de pessoas, e à frente de pessoas eu mudo o percurso da vida dela. Eu influencio para o ministério dela. Então assim, eu penso que nós estamos aqui hoje, nós servimos na igreja, nós servimos na congregação, servimos no altar. Nós temos que entender que o que o Senhor nos deu não é o mesmo que Ele deu para o fulano que está começando. Então que se nós somos espelho para aquela pessoa, ela está debaixo da nossa liderança, eu preciso triplicar o cuidado, redobrar a atenção, vigiar e orar toda hora, porque em alguma palavra sua ou algum gesto seu, aquele seu liderado pode levar para um lado que não é para ele, e aí eu acabo destruindo uma vida, porque acontece. Sim. Satanás, ele vai entrar e ele vai fazer um circo ali dentro. Então assim, enquanto liderança, enquanto pessoas que o Senhor capacitou para isso, a gente precisa entender que isso é um problema. E aí vai falar, aí entra técnica, postura, letras, os louvores que nós precisamos ministrar. É como o Senhor falou, Senhor, o que o Senhor quer que eu cante hoje? Não é o que eu quero cantar hoje, sabe? E às vezes, pelo medo, pelo dia, hoje o ministério tem 6 vocalistas, na escala são 6 pessoas, mas 3 pessoas ficaram doentes. Aí foi o que aconteceu agora quarta-feira, eu, Esté e a Jéssica apenas cantando. Por quê? Porque tinha uma galera que é carne, e carne adoece. Sim. É saúde. Ainda mais essa virose que tá acontecendo aí, que pra quem canta e toca, meu amigo, é um trabalho. Então você precisa saber, opa, o que eu vou cantar hoje? Como é que eu vou reajustar aqui o louvor? O louvor precisa acontecer. Se o Senhor tá contando comigo, e eu tenho ali na minha agenda vaga para cantar, vá, sirva, faça o seu melhor. Você entende, você estudou, você se capacitou, mas não deixe de fazer, porque não é meu dia. Porque não é minha escala. Sim. Cara, Deus vai requerer isso de você. Sim. Você aceitou? Deus não te impõe nada. O senhor tá aqui hoje, obrigado, porque o Senhor falou, tu tem que estar lá. Não tá. Mas você escolheu aceitar Jesus, você escolheu entender que aquilo era seu chamado, e você escolheu e falou, Senhor, eis-me aqui. Cara, eu acho que Deus, querido diário, hoje ele disse sim pra mim. Sim. Então eu penso que ele vai contar com você, e você não pode vacilar. Então a importância da liderança, eu penso que no ministério de louvor, para as pessoas que estão ali na frente, sendo guiadas, é uma coisa muito pesada às vezes. É difícil, é muito complicado. Hoje eu sinto na pele uma coisa muito... Às vezes eu falo, caraca, Deus, eu não quero contribuir na minha casa, na minha família, intervém em algumas coisas. Eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou fazer. Senão eu posso vacilar contigo e com o meu irmão do lado. E quando a Esther falou que ninguém tá acima do outro, apenas que alguém tem um conhecimento um pouco a mais do que o seu, que precisa estar ali para contribuir. Se você não vai contribuir, outras pessoas irão e a tua soberba vai te consumir, daqui a pouco não tem mais nada. Exatamente. Glória a Deus. Meus amados, já vamos passando aqui já para nosso último tópico. Tá uma benção, mas lá em Colossenses, agora já falando um pouco sobre
parte familiar do ministério, né? A gente já falou sobre isso, mas aqui em Colossenses 3,13 vai falar assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E aqui eu vou começar com o senhor aqui, irmão Luiz. Né, como que a gente pode conviver no ministério de louvor em família? Né? Digamos, eu magoei o senhor, eu chateei, fiz alguma coisa. Aí, mano, me perdoa, em nome de Jesus. Né? Porque a gente vê o quanto o inimigo, né, ele tenta justamente nos separar, criar contenda, divisão ali, pra gente não estar no mesmo espírito. Né? Pra que, a gente sabe, se a gente tá todo no mundo, ele sabe quando tá o ministério junto ali, adorando, Deus opera. Então, às vezes, ele vai querer lançar uma sementinha, alguma coisa. Como que a gente pode, assim, viver se suportando uns aos outros em amor, se perdoando, vendo ali a família ali da adoração? Tem que ter realmente essa empatia, né? Vamos dizer assim, porque, né, o irmão Thales, ele já passou um período ali conosco, né, no ITS, fazendo parte, antes mesmo de eu entrar, né, fazer parte do grupo, e agora a gente está participando ali da liderança, pela misericórdia do Senhor Jesus. Né? Mas a gente tem colocado, assim, não só ensaio, né? Que às vezes a gente fica nessa rotina. Não, eu conheço o irmão, tá, mas você, não, no ensaio ali, só no ensaio. Aí ensaio, aí passa ali, às vezes dá uma chamada, pô, cara, nesse acorde não, tá, faz direito, não sei o que, beleza. Aí acaba gerando uma, né, vamos dizer assim, meio uma confusão, porque o irmão, né, acabou de falar que o Thales não sabe nem o que ele tá passando lá na casa dele. Né? Não tem esse momento de conversa, é só ensaio, apresentação no culto, né, louvar a Deus e tal, aquela coisa toda, mas, poxa, aí ali, o ambiente familiar, vamos dizer assim, a gente ali no ITS, a gente costuma dizer que o ITS realmente é uma família. Porque a gente sempre está fazendo, né, comemorações, às vezes os aniversariantes, é meio correria, né? Já teve algumas comemorações ali que, poxa, a gente foi fazer, era bimestre, daqui a pouco foi trimestre, daqui a pouco, não, vai ser o semestre. Quase que foi o ano todo. Meu Deus do céu. Aí passou, mas a gente tenta estar perguntando, né, os irmãos ali no privado, né, o que está acontecendo, às vezes o irmão está faltando, poxa, está passando por alguma dificuldade, né? Porque tem aqueles irmãos também que às vezes, né, pensa que, eu não devo satisfação da minha vida para ninguém não. Aí simplesmente some e não quer, às vezes, né, falar. Às vezes uma coisa como o Thales falou, que a gente pode contribuir para ajudar. Mas o irmão é tão fechado que só Deus mesmo para revelar, para a gente chegar, para quebrar essa corrente maligna. Mas enfim, eu penso que nós temos que ter essa empatia, né, de conhecer mais o lado pessoal, né, realmente. Não só o espiritual, mas o lado pessoal. Poxa, como é que é o irmão Luiz, né? Fazer uma visita ali meio que inopinada. Irmão Luiz, posso ir na sua casa hoje e tal? Pra ver, né? Como é que é a casa do irmão Luiz? Pô, o irmão Luiz é casado, tem 2 filhas, mas, pô, será que ele é um bom pai? Será que ele é um bom esposo? Né? Porque, como o irmão Thaleson falou também, a gente acaba, sem querer, querendo, influenciando os mais novos, né? Que começam a olhar, poxa, ele é do instrumental, toca bem, faz isso, faz aquilo. Mas também, ó, já viu ele falando com a Bárbara? O cara é todo grosso, é arrogante. E a filha dele? Caramba, só dá tapão. Não conversa, né? O pessoal fala. Não é só do instrumental, não. Até dos pastores. E aquele pastor teve um congresso, né? A convenção da família. E o pastor, ele falou, eu estava participando, e ele falou uma coisa bem, assim, forte, né? Vamos dizer assim, na frase dele, que ele falou, meus irmãos, falou para os pastores, os líderes de congregações, falou, será que você trata, né, nessa forma generosa, dessa forma com carinho, o seu pastor? Será que você trata da mesma forma a sua esposa em casa, a sua família, né? Porque realmente, né, infelizmente, às vezes o irmão Luiz está aqui todo bonitinho na igreja, não, senhor pastor, deixa comigo, vou fazer, não, vamos sair ensino, ministério de louvor, show de bola, tá? Mas e lá em casa, será que eu estou dando essa mesma atenção? Exatamente. Será que eu estou sendo generoso com as minhas filhas, com a minha esposa? Então a gente tem que ter essa empatia, né, quando ele fala suportar uns aos outros, saber a realidade, o que o irmão está passando. Poxa, hoje ele não está legal. Porque às vezes, né, a gente ali acaba
criando um vínculo, né, de amizade, né, no instrumental, na parte do louvor, tá cantando junto, tocando junto, e você percebe, querendo ou não, você percebe, pelo um olhar ali, poxa, o Luiz não tá legal, cara, aconteceu alguma coisa. Ou o fulano não tá legal, né? Aí às vezes tu vai, ei, por que eu... Não houve nada não. Geralmente quando fala não houve nada não, tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa que houve. Mas, né, a pessoa, como eu falei, às vezes é fechada, não quer falar, mas temos que ter essa empatia, né, de saber o que está acontecendo, se a gente pode ajudar de alguma forma, né, pessoalmente ou realmente também espiritualmente, que às vezes a pessoa passa, né, numa peleja, numa batalha espiritual, que, né, o inimigo está aí, tacando a seta, tentando nos atingir com os dados inflamados, mas temos que, e está separando também, né, como eu falei, tem as comemorações que a gente faz no ITS, mas também tem a nossa consagração. Né? Foi até sugerido na época que pelo irmão Thales, foi o terceiro sábado, a gente colocou, e até está tendo, até nos dias de hoje, né, o terceiro sábado, está tendo a consagração, tem sido a bênção. Você quiser aparecer, pode aparecer, não é só para o instrumental não, é para toda a igreja. Mas é específico do instrumental, porque é um momento, né, que a gente realmente procura ali se achegar mais com Deus, nessa parte não só do louvor, mas também da sua palavra, né, da oração, na busca, né, porque às vezes na rotina secular do dia a dia a gente acaba infligindo ou furtando esse tempo do Senhor, né, de não ter esse momento com Deus. Então, poxa, se você não teve um momento com Deus nenhum, de segunda a sexta, pelo menos no sábado, no terceiro sábado, você vai ter um momentozinho ali. Não é o ideal, né? Como eu falei, nós temos que estar em constante preparo, tanto pessoalmente e espiritualmente falando, mas no sábado temos também o nosso encontro com todo o nosso instrumental, no terceiro sábado de cada mês. É pouco, mas está sendo de bastante valia, né? Nós já temos percebido o diferencial em nossas vidas, né, na questão espiritual, e Deus está agindo. Ele age daqui, tira um, coloca outro, e vai assim. Nós temos que entender o agir de Deus nas nossas vidas, que, como já foi falado, é um desafio realmente. Nem tudo, né, é mar de flor. Nem tudo são rosas, mas também tem os espinhos. Mas que com esses espinhos também o Senhor Jesus está nos dando força para podermos, né, sustentar e transpor essas barreiras que às vezes nos querem fazer ficar magoado ou até mesmo constranger algum irmão, algum membro ali do Ministério de Louvor. Eu penso isso, que temos que ter realmente a empatia e se colocar no lugar do outro para tentarmos entender a situação que está acontecendo. Amém. Amém. Fala, Esté, um pouquinho. Essa questão de se colocar no lugar do outro, eu acho muito importante, né? Porque, como o Thalisson deixou bem frisado, a gente está lidando com pessoas, né? Pessoas que sentem emoções, sentem tristeza, alegria, então a gente não sabe como é que foi o dia daquela pessoa e para chegar ali no ensaio, né? E às vezes a gente tem esse egoísmo de pensar que só a gente teve um dia ruim, só a gente trabalhou, sabe? Infelizmente, aí a gente quer que aquela pessoa, sabe, esteja totalmente bem para receber o que a gente for falar com ela, né? E é o que eu tenho pedido muita sabedoria de Deus, e tenho pedido para Deus me mudar nisso, porque eu tenho esse jeito bem grossa de ser, bem bruta, né? Bem sincera, na verdade. Eu não tenho filtro. Muito filtro, eu tenho, mas não é muito. E aí eu tenho pedido essa sabedoria de Deus. Porque às vezes a gente fala uma coisa se eu falar de um jeito com o Thalisson, ele vai entender que eu tô brincando, né? Mas se eu falar da mesma forma com o Luiz, ele vai se sentir magoado, porque a gente não sabe como é que aquela pessoa está por dentro emocionalmente para receber aquilo que a gente falou para ela, né? E aí que entra a parte da pessoa se magoou e a parte do perdão, que é muito difícil. É muito difícil, eu acredito que não só para mim, mas para todos, né? E aconteceu uma situação no ensaio que eu falei uma coisa para um integrante. E aí, para mim, foi algo simples, né? Eu não vi maldade, eu realmente não vi maldade naquilo. Mas ele se sentiu assim, sentiu triste, né? Sentiu magoado. E eu, meu Deus do céu. E agora? E agora, né, Deus? E aí entrou aquela parte da humildade. Fui lá, conversei com ele, nos perdoamos. A humildade de pedir perdão, né? Soberba! Para, Thalisson. Aquela humildade, você tem que deixar o teu ego totalmente de lado, né?
ir lá pedir perdão daquela pessoa. E ali a gente se perdoou e hoje nós estamos bem, para a glória de Deus. O diabo perdeu mais uma. É verdade. Mas isso é muito sério, isso é muito sério. E só me retratando, eu falei daquele jeito com a minha amiga, porque eu tenho essa abertura, essa intimidade para falar com ela. Ela tá desviada hoje não, né? Tá, não. Espero que não. Amém. Eu penso que realmente, cara, vocês são fantásticos. O Luiz, ele é muito... Dá pra ver que o Luiz, ele lá em Salmo já vai assim, fico até constrangido. Não. Mas eu acho que precisamos ter essa liga, esse senso, né? Porque é como a gente até falou, né? Quem é que não tem um dia ruim? Me diz, quem é que não tem um dia... Que todos os dias são perfeitos. Tem aquela galera que vive sorrindo. Que fala, cara, como é que pode? O cara tá sorrindo direto. Deve ter muito B.O. pra resolver. Fico pensando, né? E eu queria ter essa disposição, mas eu não consigo transparecer, assim, não consigo esconder. Quando eu tô muito chateado, eu fico com o cara bravo. Quando eu tô muito cansado, eu fico com o cara de cansado. Eu sou quase um personagem. E aí a gente precisa, às vezes, ter esses insights, né? Tipo, o Espírito Santo precisa estar contigo pra falar, ó, não tá legal. Né? E o ministério... Pastor Rodrigo, eu tô vivendo uma fase da minha vida muito, muito diferente. Eu, abertamente falando aqui, e até mesmo familiar, porque eu já sempre fiquei na igreja, sempre servi na igreja. Sempre, desde quando me converti, nunca cansei. E eu era rato de igreja. Meu pai uma vez falou, meu filho, se tu vai pro ensaio 2 da tarde, no sol desse, se fosse pra sair com a família, tu não iria. Aí eu, rebelde, falei assim, porque eu tô na igreja, né? Aí ele não falou mais nada. Olha a idiotice, né? Do menino querendo conquistar o pai pra igreja, respondendo o pai, bonito. Satanás é anoteiro. E aí, tipo assim, eu já, né, meio louco, e vivia na igreja. Aí, nunca mudei. Quando casei, que eu senti a diferença. Porque hoje eu não vivo só. Eu sou, né, tenho uma esposa que me espera, que na maior parte do meu dia está comigo. Na maior parte da minha servidão na igreja está comigo, também servindo. Mas há momentos que eu não preciso, eu não consigo, não vai dar para ficar. Eu preciso estar com ela fora da igreja. Eu não posso levar o meu ministério, em que o Senhor me chama, o meu chamado, para interferir na minha família, porque a minha família é meu primeiro ministério. Então eu preciso ter essa consciência. E como foi difícil esses últimos dias, porque últimos meses, como eu falei, quando o pastor Isaac chamou a gente para esse projeto, eu não queria, porque eu sabia que eu ia me dedicar 100%. E eu falava, eu não vou saber lidar, eu não sei lidar com, ou é 0 ou é 100. Eu sou nessa faixa. Mas agora eu tô aprendendo a ser equilibrado. Eu não sabia que existia essa possibilidade de ser equilibrado. Eu estou descobrindo agora isso. No ministério, quando eu estava com o ITS, também era muito intenso. A gente fazia muita coisa, ensaiava muito tarde. E eu não estava nem um pouco cansado. Eu era muito rato de igreja, eu sempre fui. Então, tipo assim, pra mim, eu tava cantando, pra mim cantar é cantar. Então, bora cantar. O menino com o olho aqui embaixo, a coluna já invertida. E eu, vamos lá, animado. A minha mulher já lá, tipo, sentada, sempre ficava no canto. A gente ensaiava geralmente na casa do Luiz, inclusive, né, Luiz? A gente ensaiava lá com todo mundo. E a Bia, ela cansada, mas estava ali comigo. Eu falei, não, você tá comigo, tá tudo bem. Não tava tudo bem. Eu precisava entender que o meu ministério, o meu chamado não é o da minha esposa. Ela está comigo sendo a minha intercessora. Mas a minha família precisa ter tempo de qualidade. Então, é muito complicado. E às vezes eu não sabia diferenciar isso. E eu tenho tentado fazer isso agora. Me desprendendo de certas coisas para poder ter um tempo de qualidade espiritual com a minha esposa e um tempo de qualidade de casal. Né? Quem é casado sabe, quem está na frente de um ministério, quem está na frente da liderança de alguma coisa na sua igreja, sabe o quanto é complicado. Às vezes equilibrar tudo isso não é fácil, mas não é impossível. A sabedoria vem do Senhor, e então não precisamos buscar. Né? Quem ainda não é casado, quem é solteiro, curte bastante quem está na igreja, porque depois que vier o seu casamento, ele vai ser o seu primeiro ministério. Né? Porque, como o Luiz falou, pô, tô aqui servindo a igreja, falando, não, pastor, pode contar comigo, mas em casa, como é que tá? Com a tua família, com teus filhos. Eu não tenho filho ainda. Eu só tenho a Bia agora, só tenho ela por hora. Já tá complicado, não ela, mas eu digo conciliar, porque precisa conciliar. Né? Então, às vezes, a gente precisa entender que o nosso laço familiar é muito importante e necessário de crescimento. Voltando para a igreja agora, a comunhão com os irmãos, essa questão de se importar com o cara, como é que você tá? Tá tudo bem? É algo que a gente precisa todos os dias exercer. Porque pode estar difícil. É porque eu penso assim, é muito claro para mim. Você disse sim para Deus. Deus não te obrigou. O teu chamado te levou a essa posição que você tá hoje. Então, se você é líder,
de nós, a gente vai ser cobrado diferente. Então, no dia que eu não tô legal, emocionalmente, ainda assim eu preciso lembrar que eu sou líder. E o fulano precisa de uma palavra. Como é que tu dá uma palavra pra uma pessoa quando tu tá doente? Que difícil que é. Aí você vai lá pros pés do Senhor e pede misericórdia, Senhor, me ajuda, porque eu hoje não tô bem. Mas o meu irmão precisa de mim. E eu, como líder dele, eu preciso trazer ele pra perto. Senão eu vou perder ele. Sabe? Então, hoje eu tô passando por uma fase, ministerialmente falando, que eu nunca pensei em passar. Antes eu só cantava e ensinava os outros a cantar. Ou ajudava. Quem já sabia cantar, auxiliava. Hoje não é mais isso. No AD Music a gente passa por um processo de estudo, né? A gente tem acompanhamento com o pastor Stefano, com o pastor Isaac, em alguns momentos. E a gente tem aqui o estudo de terça-feira. Então, quem vê a gente cantando lá em cima, acho que é só bonitinho lá, tal. A gente sai daqui 2h30 da manhã, 3 da manhã, cantando, ensaiando. Pra chegar no outro dia, 8 da manhã. Pra chegar, ou na verdade até 7h30, porque tem que estar antes de começar o evento, né, o compromisso do horário que o Luiz estava falando. Então, assim, ninguém sabe o processo que a gente passa por estar ali. Né? A gente já passou com o ITS, eu passei com o ITS, não era diferente. A mesma dedicação que o pessoal fazia tinha que estar todo. O que eu não gosto é de pessoas que fazem corpo mole. Ah, mas isso aqui tá complicado. Mas o fulano que tem 5 filhos está aqui. Sim. Por que você que não tem nada de filho, nenhuma responsabilidade, a não ser com o seu tempo, não pode estar? O que te difere do dele? E aí você começa a pesar. E nesse momento, no contexto do Ministério Família, que é o do louvor, você precisa se equilibrar com os outros. Você não pode sobrepor a sua dor do irmão. Porque eu tô muito cansado. Mas o irmão tá aqui. Sim. Ele estudou em casa, tá com problema familiar, porque a gente que é líder não sabe dessas coisas. Quem não sabe é quem está lá, né, ali no processo. Às vezes você tá com um desafio com o irmão específico da congregação. Aí os irmãos às vezes estão até julgando aquele irmão, mas não sabem o processo que ele tá passando. Exatamente. Então nós temos que ter essa sabedoria. E às vezes a gente está aqui se dedicando muito, ensaia, passa o hino umas 50 vezes, não tá legal, aí separa de novo, porque o vocal, a gente faz assim, o vocal tem um momento específico da banda, depois se junta. Quando não dá, a banda ensaia sozinha, como vai acontecer agora esse final de semana, e o vocal ensaia só, para poder, no conto do tempo, a gente não tá mais conseguindo conciliar tempo de todo mundo. São mais de 48 pessoas para poder cuidar, e aí esse processo fica pesado. Então, eu preciso saber, Deus me ajuda, porque tem hora que eu vou surtar. Eu não vou conseguir pensar pelo irmão. Então, me ajuda a ter sabedoria de como conduzir essa família aqui, essa galera que está comigo. Então, eu penso que o Senhor, ele, em todo o processo, como foi falado ali de Davi, que o Senhor era com ele. Eu me agarro nisso, sabe, irmão Rodrigo? Eu me agarro muito nisso. Por mais que eu passe dificuldade, por mais que eu não sei fazer, o Senhor ainda é comigo. E aí ele vai me ajudar, vai me auxiliar. Como uma vez eu tava até falando, a gente acabou um culto aqui, o Luiz tava falando de perdão, e eu lembrei que uma vez eu fui falar com... Já acabou? Ei. Poxa, tá acabando. Cara, só mais uns 10 minutos. Mas terminando aqui, eu lembrei que o Luiz estava falando do perdão. E aí uma vez eu tava aqui no culto, terminou o culto, eu falei, cara, eu vou falar com o Luiz e com a Bárbara. E aí eu até surpreendi eles, que eu acho que eles nem lembram. Não sei se tu lembra desse dia que eu falei. Lembro. Lembra? Que eu falei que tinha pedi perdão dele, que no meio do louvor a gente acaba que Satanás, ele vai... Cara, que Satanás é muito nojento. Ele é muito nojento. Ele vai querer usar alguma coisa pequena pra alimentar a tua vida, pra poder destruir a tua vida espiritual. E eu tava começando a ficar com raiva do Luiz e da Bárbara. E, tipo, gente, quem conhece a Bárbara? A Bárbara, ela é avoada, né, Luiz? Ela tá de boa, tranquilona, que ela canta o que for pra cantar. Não faz mal nenhuma abelha, nada, nenhuma mosca. Luiz é de boa também, sempre pronto a ajudar. E eu falei, olha, eu queria pedir perdão de vocês dois. E eles ficaram, tipo assim, do nada, né, Luiz? Aí, como assim, tá isso? Do nada. Nunca pensei. Assim, e a gente ali acabou, cessou. Eu fui pra casa dormir tão tranquilo aquele dia. Eu voltei, eu tava indo pra casa, voltei pra falar isso pra eles. Eles estavam pra falar com o pastor, eu lembro disso. Eu sei que o Senhor, ele vai operando quando você tá disposto ao Espírito Santo estar na tua vida. E depois que ele entra, aí você pede só que dê discernimento e te acompanhe. Eu Amém. prometo não falar mais nada, não. Amém, meus amigos. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por todo o zelo, dedicação, né? A gente sabe que o Ministério de Louvor e Adoração não é fácil, mas é o que Deus nos chamou para fazer. Ele nos dá graça. Então, muito obrigado, meu amigo Luiz, meu amigo Thales, meu amigo Esper. Deus continue os abençoando. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até esse momento. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, né, e também de transmitir para mais pessoas, né? Como nós sempre falamos aqui toda sexta-feira, não se esqueça, você é precioso para Jesus. Deus abençoe, meus amigos.